assim já ficamos direitinho. Como é que é, São Francisco? Bem disposto. Bem disposto? Começa logo assim. Um prazer. Já falámos uma data de coisas antes de começar. Já gastámos muito material aqui. Não, acho que não, que estamos a conhecer hoje. Claro. Por isso acho que vai Claro, haver claro. material suficiente para nós falarmos. Deixa-me ver se está tudo direitinho. Está tudo. Como é que é, Mike Stevens? Bem dispostos? Está tudo Alô? bem? Supostamente este vai sair já direitinho na segunda-feira. Eu ando a falhar. Mas este supostamente sai na segunda porque hoje é segunda. Eu estou a falar, hoje é segunda-feira. É. Ok? Muito bem. E quem é? Quem é? Francisco Rodrigues. Está aqui porque tem um podcast que eu, até foi uma amiga minha, a Joana. Se me estás a ouvir, Joana, ela ouve. Obrigado. Que me disse, olha... Mega beijinhos, mano. Gira ela, atenção. Ainda Não- por cima. És solteiro? Sou. Ok. Também eu. Estamos bem agora. Gosto desse bonding macho. É horrível, as gajas devem estar passadas. Tipo, que é isto? Porquê é que solteiro, estão? Não sei o quê. Não, por acaso, rapariga, está tudo bem. Sou uma joia de moço hoje em dia. Já fui feio para caraças, mas não, está tudo bem. E ela falou-me: olha, tens que ver o Nuance, que é um podcast fixe, caraças, e até é um bocado a tua linguagem, não sei o quê. E eu comecei a ver e falaram logo de um tema que eu achei que é um tema que me irrita, que eu andei aqui a chatear toda a gente com essa merda, que era o Miguel Oliveira. De Isso foi logo repente- no primeiro. De repente, exatamente, de repente toda a gente gosta do Miguel Oliveira e eu sou fã do Miguel Oliveira desde que ele tem 18 anos, desde a primeira vez que ele correu em Moto 3. Ok. Então és uma pessoa absolutamente legitimada para falar disso. Completamente. E irrita-te que as pessoas... O que é que te irrita? Irrita-me que venha, uma coisa que eu chamo o síndrome groupies. E pode ser homem ou pode ser mulher, não estou a dizer, percebes? Que é aquela cena de ganhou, está tudo a brilhar à volta dele, yeah, eu também gosto, olha, ganda Miguel Oliveira. Havia pessoas que não sabiam que era o Miguel Oliveira. Sim. Pá, eu por acaso sabia, mas completamente tangencial. à Não minha vês, vida. não, tipo- Não acompanho desporto motorizado praticamente nenhum. Eu fiz história direto da primeira vez que ele ganhou. Sim, mas tu és um fã e tu Sou has de fã. perceber do desporto. Sim, Porque a maior percebo. parte das pessoas não percebe. Lê Lá 4 está. ou 5 tweets, depois torna-se aquela bola de neve em que toda Pois a é. gente percebe. Mas acho que não me sinto bem Hum. que isso me irrite. Porque se é assim, se eu gosto tanto do Miguel Oliveira e se eu acompanhei desde o início, sei a luta que foi, e agora eu estar a ficar chateado porque ele tem demasiado público. Ai, mas isso é que te irrita, é a popularidade dele. Não é a gente que não percebe nada daquilo que se está a juntar Pois, porque ele é português ou porque Sim, acha que sim. aquilo pertence-lhe um Repara, bocadinho. é sempre bom que eu acho que as pessoas adiram mais àquilo que são os teus gostos e valorizem e respeitem mais. Até há de ser bom para o desporto, para o Miguel Oliveira. Claro. Há de ser, para não, tudo, com né? certeza. Ok, pronto. O que me irrita a mim não é a popularidade dele ou não. Sim. É que os comentários de repente se tornem comentários de pessoas que não percebem nada. É isso que me e de irrita entendidos. também. Pronto, isso é mau, no sentido em que não é mau no Miguel Oliveira na MotoGP, porque é uma coisa absolutamente irrelevante para o nosso cotidiano. Sim. Não é? Mas é mau, é negativo quando ganhas este hábito sobre todos os assuntos, de repente é tudo entendido. Por exemplo, de 4 em 4 anos, ali mais ou menos entre setembro e novembro, toda a gente é especialista em política americana, É verdade. não é? É verdade. E quem fala da política americana fala da portuguesa em termos Igualmente, de tempo de sim. eleições e tudo mais. Mas é inacreditável como estes ciclos depois se tornam em distribuições de respeito. Estás a ver? Sim. Ei, pá, eu respeito este gajo que ele sabe desta merda. Sim. Ele sabe. Deu 4 O tweets. pessoal quer muito sempre saber tudo, eu acho. Sim. O que não é mau querer saber. A maior parte das pessoas é que não se sabe informar, convenhamos. Sim, não, quer que as pessoas achem que elas sabem. É mais isso que as pessoas gostam. Uma performance. Não, estou-te a dizer tipo... o ser humano comum Uhum. gosta que os outros achem que ele sabe muito sobre Sim, tudo, estás a ver? Sim. É de ser assim, Acho que sim. aquele síndrome do doutor. Pá, eu Mas isso tenho um acontece bocado isso. Não sei se é gostar, mas as pessoas muitas vezes. Aliás, quando faço lives no Nuance, Sim. as pessoas começam a fazer imensas perguntas sobre tudo. Ai, que intelectual. Eu não gosto disso, honestamente. Mas eu sei que tenho um bocado essa coisa. Ai, não gostas que te chamem intelectual? Não. Ah, sim, porque é uma ninguém coisa gosta, desde, acho eu, é um que se bocado chamem desde diretamente puto. intelectual. Se calhar sabes que tenho um bocado. Eu reconheço isso. Isso até pode ser considerado um toque arrogante, percebes? Não Mas acho. eu tenho noção que acabo por saber um bocadinho mais do que a generalidade das pessoas sobre Interessas vários mais, temas. Sobre Sim. vários temas, parece-me normal. E acho que acima de tudo a minha preocupação fundamental não é saber as coisas, não é vomitar uma merda qualquer que li, é Sim. procurar fontes de informação fidedignas, e é isso que eu critico noutras pessoas. Sim, acho bem. Pá, porque eu conheço pessoas muito mais inteligentes que eu, muito mais cultas sobre muito mais assuntos.
Sim, sim, não é? sim, sim, eu, sim. eu sei respeitar essas pessoas na medida em que posso ser esta pessoa, até pode ser intelectual, porque para começar um intelectual é especialista numa coisa e pode saber muito de outras. Pois. Tem que ser especialista. Sim. Eu sou um especialista de Pá, banalidades. mas eu não vejo nada de mal. Por exemplo, eu considero aquilo que eu faço um bocadinho mais arrogante do que tu fazes, que é, eu só sei 3 coisas. Eu só estudo 3 coisas. E dessas coisas ninguém me pode dizer, se eu Não. tiver a afirmar, pode dizer e posso aprender, estou Sim. aberto a aprender, mas se eu tiver a afirmar uma coisa muito... afirmar com muita força, Uhum. é difícil. Quais são alguém- essas 3 coisas? Futebol. São as coisas mais... comédia. Futebol, comédia E MotoGP? e pessoas no geral, lidar com pessoas no geral. Então, assim, então tu tens a minha pet peeve, Sim. que és daquele pessoal que acha que percebe sociologia inatamente. Pá, assim. É pá, não. Assim não, eu não, Não. a não ser que tenhas mesmo, não precisas ter formação particular na área. É um bocado conversa a casos segredos, sabes? Isto que Uhum. estamos a ter aqui agora. Eu, da minha parte, mas Sim. eu normalmente consigo sacar das pessoas sempre coisas que nem quero. Ok, Não estou mas armado em isso fino, é em mas- diálogo, é em conversação. Sim, sim, olhar Ok. para a pessoa. Não, atenção, eu não estou a dizer que tu não saibas nada ou que isso não é um saber prático que tu Claro. tenhas. Até porque eu sou muito apologista, agora sendo nerd Sim, da coisa, sou muito apologista daquilo que se chama a ecologia dos saberes, que é Sim. tu podes ter um saber académico, sim. mas a ecologia dos saberes tem que ver com respeitar as outras formas de conhecimento, perceber que elas poderão ter uma base ou não. Por exemplo, Sim, sim. há uma clivagem muito grande entre a medicina tradicional, a medicina ocidental, desculpa, E e a oriental. tradicional chinesa, por Sim. exemplo, não é? Mas ali aquilo funciona. Há Funciona. partes que funciona. Hoje em dia, já há mais uma ponte que tenta explicar o placebo, porque aquilo Sim. em termos fisiológicos parece não ter grande efeito. A ecologia dos saberes é uma perspectiva ontológica, se quiseres dizer assim, em Sim. que tu procuras, ou seja, isto para voltar atrás e dizer, Sim, eu sim, percebo sim. o que tu estás a dizer, Sim. e é muito importante. O problema, mais uma vez, é aquela ideia de que nós, como somos seres humanos e vivemos em sociedade, percebemos como é que a sociedade funciona. Não tem a exatamente. ver com isso. A minha vida toda foi dedicada, quer de uma maneira ou outra, Uhum. a pessoas. Sim. Toda a minha vida. Sim. Tipo, tive bandas, tirei curso como ator, tudo isso. Por exemplo, eu digo muito aos meus amigos humoristas que é quando estamos assim a discutir, e eu às vezes eu sou muito a 8 ou 80, enervo muito facilmente com coisas que eles dizem, ou não. Eu digo-lhes, eu sei, um a um, eu sei quem gosta de mim a ver-me fazer stand-up Sim, e quem sim. não gosta. Claro. Vocês não precisam dizer, eu sei Claro. ver Sim, sim, em sim. vocês. Sim. E isto acontece mesmo, estás a ver? É um bocadinho por aí. E mas até é muito normal. Pá, as Sim. pessoas que se dedicam ao humor ganham uma visão muito... Também é verdade. E também o ator tem que estar sempre a observar as Sim, sim, pessoas. sim. Por exemplo, acontecia muito uma cena que era estávamos em festivais e estávamos todos na relva. Uhum. E estava toda a gente a falar no meu grupo e eu estava tipo calado. O que é que estás a fazer? Às vezes me perguntam, o que estás a fazer? Pá, eu não sei, sou doido. Eu estava a ouvir a conversa do pessoal à volta. Grupos à volta, eu estava a apanhar a conversa. Alguma conversa nem apanhava as frases Percebo. todas, estava só a Percebo bem. apanhar a boca, estás a ver? Estava-me a interessar aquilo, não era para ser cusco, mas era a minha maneira, sabes? Percebo bem. Muito... Eu também, é o people watching. Exatamente. Eu também tenho essa mania, mas não sendo ator ou... Lá está, é Certo, a minha mas vertente eu mais social. sinto em ti que tu achas que tu também és um gajo com essa capacidade, como eu estou a dizer, de ler as pessoas. Já senti mais, sabes? Ok. Se calhar, eu não estou a dizer que tu és, embora tu próprio tenhas dito, Sim, sim. mas se calhar já foi mais arrogante neste sentido. Eu acho que hoje em Ok. dia sou melhor a criar narrativas. Ok? Tu estás a fazer isso por causa disto ou seja, por exemplo, tu estás a ter determinada conversa num festival Sim. e eu posso usar tipo, a minha bagagem sociológica ou o que for para dizer, ok, esta pessoa deve ser desta determinada classe, se calhar andou nesta escola assim, assim, assado, tem estes conhecimentos, mas está a fingir que percebe, estás a ver, tipo, qual é que é Sim. o acorde que está a ser tocado, não percebe, qualquer coisa, Sim. entendes? No entanto, eu sei que eu faço muito bem essa narrativa, mas também me forço a ter consciência de que aquilo que a imagem que eu estou a pintar pode estar Está errada, toda errada. pode estar completamente errada. Como é óbvio. Claro. Claro. E eu não estou a dizer, lá está, eu não estou a dizer que tu Não, 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 sejas acontece- absolutamente capaz de Sim. fazer isso. Eu vou dizer uma coisa. Eu costumo fazer uma cena quando sou apresentador o host do Ferro das noites de stand-up. O host entra e sai, não sei o quê. Sim. E eu tenho uma cena que faço muito que é eu começo a especular a vida da pessoa como se soubesse qual é a profissão dela,
Percebes? E há muitas vezes que bate certo. E eu só olhei para a pessoa e estou a dizer que ele é o puto que o pai tem, que não sei o quê, Sim, o pai sim, é que lhe sim. deu o carro, percebes? E ele ri-se porque Sim. realmente foi o pai que lhe deu o carro e ele está com aquela camisa, então estudou. Mas quando estás em crowdwork, é? Sim, sim. Ok. A especular ali. Sabes que houve uma coisa que eu vou revelar agora, que deixei na gaveta de propósito Sim. antes de começarmos. Sim, É diz. que eu já fui vítima de um crowdwork teu. É capaz. Aonde? No ferro? Não, no Gaia Shopping, na FNAC. Na FNAC? Eu não tinha ninguém esse dia. Pois, e aquilo estava a ser difícil para vocês. Muito complicado. E eu, pá, que gosto muito de apoiar, sabe? Respeito imenso a coragem de ir para um palco e expor ali. É duro. Por cima, eu acho que o humor tem uma característica que é absolutamente destrutiva. Ou tem um potencial Sim. destrutivo muito grande, que é as pessoas têm que gostar de ti. Das tuas ideias, pelo menos, percebes? Até vai mais longe que isso, mas que Porque aquilo concordo não funciona. plenamente. Aquilo Acho não que até podes ter funciona. muito boas piadas se as pessoas não gostarem de ti. Sim, também é verdade. Sim, sim, sim. É- Tem que gostar de ti, das O tuas carisma ideias. e a empatia. Pá, porque tem se for que haver, música, senão- se estiveres a tocar um instrumento ali no palco, tu podes ficar absorto naquilo. E a Sim. reação do público pá, é importante, obviamente, e pode encorajar-te ou não, mas é diferente. Se estiveres em personagem, Sim, ok, mas quando estás a tentar fazer a pessoa rir, sim. é muito ingrato. Pronto, Diz, sei diz, que queres diz. falar. É a única arte, quer dizer, não é a única arte, mas é a arte em que o público é a personagem quase principal da cena, estás a ver? Sim. Enquanto tu na música tu podes estar a falar com os teus amigos, estás a ouvir e estás a curtir o concerto. Ali estás a falar com os teus amigos, estás a foder o espetáculo, estás a ver? Mas conta. Pá, e Passaste? Ou estavas lá mesmo? estava lá, pá, foi assim, estava em casa da minha ex-namorada e Sim. o pai dela disse, olha, não querem ir ao Gaia Shopping ver um Estavas naquela espetáculo de mesa humor?" com aquela família toda? Não. Ok. Eu, ok, vamos lá. Pá, e eu gosto muito e vejo muitos, não vou insultar quem vê muitos, vejo Sim. alguns specials e tenho algum Sim. gosto. E por acaso já conheci o teu posto, cheguei lá, eu conheço este gajo. E sentei-me, só que depois vocês estavam a tentar mexer aquilo e tu viraste, quem é? Deixa-me adivinhar, isto é um casal, quem é? O pai é de quem? Pai é de quem? Estavas a tentar fazer esse exercício. Sim. Nem te sei dizer agora ao certo se acertaste, mas que Não, era certo. só que eu fiquei mega constrangido lá está, porque estava pouca gente, não estava aquela família grande, estávamos nós, mais 3 ou 4 Sim, pessoas, sim, porque sim. também é um espaço E eu fui pequeno. para cima de ti. Não, sim, vais para cima de mim, mas vais para cima de quem fores. Pá, qualquer pessoa, ainda por cima, acho que um bocado na nossa cultura, quando te apontam, quando te chamam a falar, ficas um bocado retraído. Sim. Mas Mesmo eu que gosto seja um disso, assunto sabes? Eu gosto. Sim, viu, estavas a ter um gosto naquilo mesmo, não estando a desenrolar tanto. Imagina, em noites em que está. Eu vou encontrar a pessoa mais envergonhada Uhum. mas tenho muito isso cá dentro de mim, que é. És o mais envergonhado, estás a baixar a cabeça. Eu conheço essas técnicas. Vou-te rebentar mais do que ia rebentar. Se tiver E uma tu pessoa vais sair assim, daqui- te cagas. Claro, cago. O pessoal está a gritar para cima do palco, eu cago. Agora, a bacana que está assim, que tipo, por favor, ele que não venha falar comigo, eu dou-lhe. Ok. Também para ela. Não te sentes um bocado cruel? Não, porque agora, hoje em dia, que já é mais ou menos controlado, a pessoa sai por cima. Ok. Estás a ver? E eu, ao mesmo tempo que as estou a mandar abaixo a elas, estou-me a mandar abaixo também a mim, percebes? Eu acho que as pessoas também olham para mim, eu peço 60 quilos, eu não sou. Sim, tens um humor muito autocomiserativo, é fixe. Também, e as pessoas olham para mim, ninguém tem medo, não estou a ser. Posso ser agressivo, mas as pessoas não levam como ser agressivo, estás a ver? Porque sou pequenito e sou assim meio. Sim, e está sim. tudo bem, e não sei o quê. E a pessoa, eu acho que faço-lhe bem para a vida até. Que é a pessoa que é. Não, para mim não. Se leva comigo ali 10 minutos, que eu já como aconteceu no outro dia, uma rapariga foi já 3 vezes, que eu comecei no primeiro dia, dei-lhe na segunda vez e ela a terceira dia já estava, pá, sério que vais outra vez? E já lida com aquilo como se Ok. nada, estás a ver? Isso é Tu fixe. sentes-te um empoderador, basicamente. Não é mais de tipo, estavas com medo, Sim. vem-te o pior gajo que te podia para cima a desfazer-te a cabeça e a Sim, consumir-te. sim. Se tu passares por aquilo, E nunca tiveste uma reação assim péssima? já tive um guna que me fez tipo. Só que depois, quando isso acontece, eu estou ali e eu tenho sempre aquela cena de, a sério, Sim. vou para um tom de, eu peço 60 quilos, queres ver o meu braço? Olha para o meu braço, tu partes isto tipo lagosta, tu vais estar chateado porque eu estou a brincar aqui contigo. E os gajos riem assim, mas já me mandaram tipo gelo para cima, uma vez mandaram um copo cheio de gelo para cima. Pois é, esse tipo de. Mas eu sou de pior, imagina. rejeição é que eu digo que é destrutivo. No Mas humor, essa eu- possível rejeição. Nesse sítio eu dou-me bem com isso. O Uhum. meu problema é eu entrar e fazer uma, fazer duas, fazer três e ninguém se rir.
Ok. Agora, a meio, Mas isso acontece muito. há não? gente a rir, há um bacano que se levanta e que não está a gostar e que se passa. O bomb acontece muito. não é? Ainda bem, sim. Mas quando eu vejo humoristas a falar disso, mas eu vejo mais os americanos em Também podcasts e assim, né? Também Mas é. quando eu vejo pá, é uma aprendizagem. Sim, As melhores coisas que acontecem é quando fazes merda e depois na noite seguinte partes Sim, aquilo sim, tudo. e o Luís C.K. diz muitas vezes, se não fosse, Sim. às vezes faz propósito para estar em bombing, para testar material Mas, sim, estás a ver? para testar. E o mesmo Bobby Lee, que é o humorista que eu mais gosto, que diz que enquanto tu não tiveres 50 vezes em bomb no palco, que não és humorista. Ok. E Porra, 50 vezes é puxado. Mas eles fazem 300 por Sim, ano. sim, sim. Não estou a dizer 50 vezes, pá, mesmo que sejam 4 ou 5, percebes? Ou um músico, acho que tem muita dificuldade com isso, percebes? Mas é diferente. Lá está, porque a forma de arte é diferente. E estás mais, imagina, um músico sozinho, é capaz de ser tipo um noise surf, é capaz de ser lixado. Agora, uma banda, Imagina o que é para ti se tu admiras um humorista, se calhar já estiveste nessa posição e vais ver e é um bomb. Porque Eu tenho ainda por amigos cima hoje em que eu dia adoro. só vês os highlights. Somos a geração dos highlights. Tu vês, Sim, gostas sim. de futebol, pronto, eu gosto de esporte no geral, não gosto muito de futebol, mas tu só vês os highlights, quase não vês os jogos completos. Sim. Obviamente, Mas a mim já me aconteceu isso variedíssimas vezes, Francisco, de estar com os meus amigos que eu adoro e eles estarem em bombing. Eu tenho um amigo meu que agora já não faz, nem vou dizer o nome, não vale a pena. É a pessoa que mais me faz rir a fazer stand-up, que eu já vi na vida. Ok. Ele, se estiver em cima do palco, eu estou-me a matar a rir. E já o viste a desfazer. E ele desfazer-se. ele tinha dias que entrava e se as pessoas percebiam o que ele estava a fazer, aquilo rebentava a sala, e havia outros dias que ele entrava e ninguém percebia o que ele estava a fazer, porque ele é doido, Ok. e tinha 0 risos, só o meu. Pois. Porque Imagina, tu a percebias o que certa ele estava a altura- fazer ou porque era teu amigo? Adoro, porque Ok. adoro o estilo dele. Não, há vários meus amigos, eu só me ri quando acho piada. Ok. E a certa altura estavam as pessoas a olhar para mim, a tentar perceber porque é que eu me estava a rir assim. E aquilo estava a ser, para mim, estava a ser genial. Ele é um gênio. Sim, sim, sim. Só que é um gênio que fala de coisas que há em sítios que as pessoas não vão querer ouvir aquilo, Pois. sabes? Sim, São sim, temas absurdos, a maneira como ele conta, estás a ver? E por isso eu também já tenho a obrigação de não levar muito a peito um bombing de um amigo meu, Claro. sabes? E não tirar, porque eu no início comecei assim, muito em bombing sempre. Claro. E Continuava. sempre. E Pá, toda a gente admiro a essa dizer-me, cheguei a ter determinação. humoristas a dizer-me, pá, não é para ti isto. Ok. E eu a pensar, isto é para mim a toda a hora. Tudo bem que não está a Fixe. resultar, mas eu vou. Isto. Pá, Pá, e- admiro muito Tem que ser. essa paixão, essa determinação. Nem era tanto isso, a certa altura era. Imagina, fiz 10, correram 10 mal. Nenhuma correu como eu queria. Cara, eu sei o que é que cá está dentro. Eu sei como é que todos os meus amigos e na minha escola de teatro e o meu professor disse-me que eu devia ser stand-up. Eu sei que as coisas têm, percebes? Enquanto eu não chegar a isso, eu não vou desistir. Mas é isso, essa força interior, pá, Não é bem força interior. que deita muita gente abaixo em muitas, incluindo no humor, mas em muitas profissões e O atividades. humor é o que mais deita. Se tu não tiveres uma força estúpida Pois. ou uma sorte imensa, vai-te estar sempre a comer a Mas também cabeça. tens de ter força. Olha, mas o que Diz-me. quando eu lancei um bocado este tópico, eu nem estava a pensar em amigos teus, estava a pensar uma pessoa que idolatras, imagina. Sim. O CK vinha a Portugal e borrava-o completamente. Percebes? Pá, eu não sou Como é que tu exemplo. te sentirias? Eu não sou exemplo. É o que eu te posso Não é, dizer. não é porque tu ser, ok, tu és um Porque eu humorista, vais conheço sempre ver, vais muito. sempre pôr-te naqueles pés, mas o público. É fodido. Olha, vou dar um exemplo. Estava a pensar nisto no outro dia. Se calhar do humorista que eu mais gosto hoje em dia é o Andrew Schultz. Sim, Por causa gosto muito muito. do crowd work dele. Não é? Gosto muito. E mesmo da maneira como ele pensa, o podcast dele é dos poucos que vejo com mais regularidade. Fortíssimo, ele- Pá, o gajo é Qual, muito é, qual forte. é que vês? O Tem dois? Flagrant. Sim. Vejo às vezes o Brilliant Idiots, mas vejo o Flagrant. Também gosto. Porque eu adoro aquela dinâmica. Eles conhecem-se muito bem São todos. dois muito bons. E são os 4 ainda por cima, né? Porque os outros Sim. também ganham. Pronto, mas eu estava a dizer, e o Scholes tem aqueles crowdworks incríveis. Fez no YouTube, pá, este gajo é um gênio, como é que ele pensa nisto no momento? Sim. Mas ele às vezes fala de quando aquilo dá merda, não é? Claro. Eu, por um lado, gostava muito de ver com aquilo dá merda, porque o stock dele, não é? A valorização dele para mim está alto, não ia perder por eu ver Não. na merda. Mas é tipo, porra, eu admiro imenso este gajo e quando o venho ver, Sim. sei o bom. Mas ele também gosta disso, percebes? Ele sente-se. Ele gosta de estar no risco. Sim, Estás a ver? É um humorista desse estilo. Sim. E ele já tem um crowdwork. Aquilo não é crowdwork, percebes? Aquilo não é bem crowdwork. O que acontece é que ele já está num nível de crowdwork que quase ninguém tem no mundo. Que é, ele está a agarrar numa pessoa e dessa pessoa o que ela lhe vai dar, ele tem tipo já 12 temas Pois é que isso. vai falar 5 Muito minutos que forte. nada tem a ver com o que se passou ali, mas que agarra porque ela é
indiana, ou porque ou porque Sim, ele eu gosto muito do jogo que ele faz. Vai buscar a bagagem que tem em termos de diferenças culturais e choques culturais e tudo mais. Fortíssimo. E para pegar ali e trazer sempre uma perspectiva interessantíssima. O gajo é forte. Eu gosto muito do se gostas também do gajo, eu faço-te a pergunta. Diz-me. Se fosses ver um espetáculo dele, ias para a primeira fila? Sujeito a que ele te caísse em cima. Sim, na boa. Ias na boa. Eu tenho boa cara. Eu normalmente, imagina, como sou humorista do bashing, Sim. não sou só isso, mas pronto, tenho que ter um poder de encaixe muito grande. Porque senão estava fodido. Claro. Porque eu estou sempre a arrebentar toda a gente, humoristas, Sim. a toda a hora. Se eu não tiver um poder de encaixe, pá, andava aqui. Mas eu acho que ia, mas a razão para não ir não era tanto o poder de encaixe. Pá, eu estou um bocado a cagar para isso. Então era o quê? Era o... É o facto de estão as atenções sentadas em ti. Eu não gosto disso. Eu não gosto de subir um palco. Tenho essa dificuldade. Não tenho problema nenhum em subir um palco. Também depende. Sei lá, já dei palestras, fiz conferências, ou mesas redondas, ou o que for. Não me importa que estejam olhos em mim. Sim. Para subir a um palco, para mostrar alguma coisa, para ser o único centro das atenções, naquele caso é diferente, não é? Sim. Mas é o performer que até tem poder sobre ti. É uma dinâmica um bocado mais perversa. Eu fico um bocado... fora, ok, estou fora do meu ambiente. Eu sinto o palco, sinto exatamente o oposto que tu sentes, que é custa-me para caraças, custa a toda a gente. Sim. Antes de entrar é uma aflição incrível. As pessoas perguntam-me, tu não ficas nervoso, Eduardo? Porque eu parece que não fico, mas estou desfeito por dentro. Claro. Só que ali, quando aquilo começa, passou. Aquilo o tempo passa a 10 vezes mais velocidade. Sim. As coisas, eu concentro muito, é o único sítio onde me concentro a sério, porque eu sou despistado, deixo tudo em todo lado. Ali, ADHD? Sim, ali é foco máximo, sabes? E eu gosto disso, a pressão, aquela pressão do palco dá-me foco, Okay. Eu gosto muito daquilo. Se calhar, eu também não estive assim em palco propriamente muitas vezes. Estive em puta, apresentei uma festa da escola e gostei muito. Mas isso, pronto. Mas sempre falas bem, és um gajo que gosta de comunicar e pronto, isso tem que estar ligado um bocadinho, por exemplo, palestra. Pronto, era isso que eu queria ir, ainda bem que falaste disso, que eu queria perguntar-te. O que é que tu estudaste? Que idade tens? Eu tenho 26. Já tinha reparado que eras mais novo, sim. Okay. Tu é que tens o síndrome de Benjamin Button. Tenho mesmo. Peter Pan. Também, tens os dois. Exato. Eu tirei Relações Internacionais, a licenciatura e mestrado em Sociologia. A sério? Onde é que tiraste Relações Internacionais? Aqui no Porto. Ok. A minha irmã tirou Relações Internacionais. Aqui no Porto também? Não, na Católica, em Lisboa. Fez bem. Aqui no Porto. É só... Está em Inglaterra. É mercado especulativo. Ah, é? Mas não vou estar agora aqui a desdizer muito. Não estejas a falar mal aqui da tua zona, senão... Olha, se calhar isto até é um tópico interessante ou não, mas eu posso lançá-lo, que é a licenciatura em Línguas e Relações Internacionais, é já há vários anos aquela que tem média mais alta para entrar em humanidades do país. Sim, sim. Quando eu entrei foi para aí 17,6. Sim, a ideia que tenho é essa. E depois, agora está para aí 18, uma coisa, é ridículo. Sim. O problema é que aquilo é um curso feito com remates, percebes? Sim. Pega num gajo de história e mete aqui a da política internacional. Pega num gajo de linguística e mete aqui a da cultura internacional. Ou comunicação intercultural. Sim. E não tem substância nenhuma, percebes? Por isso é que eu digo que é especulativo. Como é na Universidade do Porto e como tem nome, eu também eu terminei em 2015, mas como ganhou essa média, não é? Sim. Deve ser um curso ótimo, toda a gente quer entrar. Sim. Então, ainda por cima, eu fui para lá de ciências. Sim. Eu tive que fazer fisicoquímica e biologia para acabar naquela merda. E fiquei... E no mestrado, gostaste mais? No mestrado gostei mais porque eu tenho mais propensão, se quiseres, para a Sociologia. É uma área de estudos que eu gosto muito. Descobri, entretanto, que não gosto assim tanto de ir trabalhar, eu não gosto da vida de investigador. Até, talvez gostasse da docência, mas não consegues desligar uma da outra. Sim. Não gosto muito da vida de investigador. Pelo menos, se não puder ter a minha autonomia, que hoje em dia só acontece para os 40 ou 50 anos. Sim. E portanto, gosto muito de aplicar, gosto muito de ler Sociologia, de conversar sobre Sociologia, com quem percebe e com quem não percebe. Sim. Não gosto de praticar. E o que fazes agora? O que é que eu faço? Dou essencialmente formações sobre a igualdade de género para a Comissão Europeia. É um bom tacho. Bom tacho, cara. É um bom tacho. Não estava a contar que fosses tão inteligente. Se tivesse percebido pelo Instagram, tinha trabalhado um bocadinho mais.
Não, pá, olha, lá está, e tu nem sabias o meu segundo nome, porque até um bocado por causa do podcast, eu fechei ali, não quero, nem tenho, não é? tenho o meu nome artístico, criativo como Handle, e tenho Já lá podes Francisco dizer no nome. qual é o teu Instagram? Olden Nevermore. Faz aquela Repete? edição de meter Olden Nevermore. Não faço edição, mete é no fim o teu Instagram, Ok. nas descrições. Tens de fazer aquele oráculo. Não faço Sou oráculos, preguiçoso. Estou aqui sozinho, percebes? Já muito faço eu. Claro. Estamos quase no 100. Vocês não põem número no vosso? Agora pomos. Okay, No início não punhamos, agora pomos. Porque, pá, que é fixe para identificar. Claro, é mais para... Mas aquilo está identificado na plataforma de podcasting. Eu vi no... Sim, mas vi no YouTube inicialmente não tinha só o título. Pá, éramos nós a querer ser distintos. Yeah. Tal como as thumbnails, por exemplo, os títulos mais... Agora os títulos temos que puxar. A vossa imagem. Temos que Lá está, é o mais. Castro que faz aquilo. É o Castro que faz a imagem, sim. Nota-se muita diferença depois. Eu acho que uma boa imagem, e mesmo os thumbnails que vocês fazem, mesmo tudo, gosto. Os thumbnails agora são incríveis. Sim. São os melhores, para mim, os melhores thumbnails do mercado. Pronto, eu por acaso sempre tive dificuldade. Não, o gajo é fodidíssimo. Nota-se. E pensa nas merdas, é obstinado. Nota-se que é obstinado também. Eu gosto disso. Num artista, gosto disso. Sim. E vocês, aquilo é uma vez por semana? Saem duas. Nós lançamos o podcast, o Nuance, propriamente dito. Lançávamos à terça, agora lançamos ao domingo. Bate mais. Okay. E nós lançávamos ao domingo, que agora lançamos à terça. Uma espécie de uma rúbrica que é Bolas para o Pinhal. Sim. Que surgiu de uma maneira muito orgânica. Da primeira vez que gravámos, pá, nós tínhamos demasiada coisa. E estava um bocado estruturada. Então, olha, nós temos aqui uma parte que não tem nada a ver com nada e que podemos usar como uma rúbrica. Já tínhamos falado disso. Vamos usar como outra merda qualquer. Pá, estamos em conversa com o meu pai e o meu pai, pois, estão a mandar umas bolas para o Pinhal. Está aí o nome. Bolas para o Pinhal. Olha que fixe. E começamos a lançar. Só que isso só sai no YouTube até porque tem uma edição gráfica diferente, pá, em que o Castro faz umas montagens e eu faço lá uma edição muito manhosa. Isso vai ser fixe para quando abrirem o Patreon, darem as bolas para o Pinhal só para os vossos... Estás a ver como já percebeste o modelo de negócio? Então, mas eu ando a pensar nisso há muito tempo, pá, isso é... Lá está. E vocês tiveram a ideia de fazer o podcast porquê? São amigos? Nós somos amigos há mais de 10 anos. Pô, nota-se. Inicialmente nem gostávamos muito um do outro, porque como é muito perceptível, somos pessoas distintíssimas. Sim, mais éramos na altura. Sim. Mas lá fizemos o nosso bonding, através, nomeadamente, do hip-hop. Já lá vamos. E vamos lá. E que surgiu a ideia de fazer o podcast para aí há 5 anos atrás. Ou mais, 2015 talvez, que agora já estamos em 21. Isso é fedido. Imagina que vocês tinham começado há 5 anos atrás. Neste momento. Joe Rogan quem? Está bem, mas olha que se calhar... Já tínhamos mais. Pá, olha, inércia, preguiça, é parvoíce, simplesmente. Mas a ideia do podcast... O timing das podcast... coisas é fedida, mas pronto, continua. Mas a ideia do podcast era diferente. Yeah. Chamava-se Copada. E a ideia era passarmos tipo 4, 5 horas com uma pessoa, depois não precisava de tudo e ficámos bêbados. Porque, assim, nós até temos uma conversa bastante fluida, sóbrios, com o podcast. Mas bêbados, então, é incrível. Eu tive uma ideia. A minha primeira ideia em vídeo foi uma espécie de documentário mock, na altura. Sim. Que eram 2 amigos que se juntavam, que já não se viam há muito tempo e estavam a conversar e a ouvir música só e a beber. Sim. Sabes? E aquilo era de estarmos normais até chegar à bebedeira máxima. Bebedeira máxima. Só que isso fazia isso todas as semanas. Pá, aliás, nós quando tivemos essa ideia fazíamos isso já. Vamos tornar isto em conteúdo, como se diz. Claro, agora, mas imagina, há uma semana que é pá, não me apetece beber. Tens que beber aquele dia de certeza absoluta. Nós não tínhamos esse problema. Principalmente juntos, percebes? Nós não tínhamos esse quando não há esse problema. Não. Sim. Pá, e depois, pronto, e essa ideia da Copada, e nós falávamos, pá, eu tinha imensas ideias, eu apontei uma série de coisas, e pá, quero convidar isto. Cheguei a falar com pessoas. Sim. Olha, nós um dia vamos fazer isto e tu vais lá. Eu, claro. Pronto, só que nunca houve mesmo aquele momento, ok, vamos montar a coisa como deve ser. Pá, e aconteceu em junho. Em junho deste ano, nós não estava a fazer nada. Claro. Eu estava a viver em Coimbra, voltei para o Porto. Yeah. Isso também, se calhar, foi um bocado um impedimento. Porque nos últimos 2 anos eu comecei a ter mais vontade, se calhar, de me comunicar, de me expressar a um público mais abrangente. Sim. Obviamente que isso também faz parte desta mudança. E só que eu estava a viver em Coimbra e vinha cá aos fins de semana, namorada, amigos, família.
Era uma vida... Nem que fosse. Uma vida em que eu tinha disponibilidade de tempo, porque eu sou apologista de que tu consegues quase sempre criar tempo para as pessoas dizem, não tenho tempo para nada. Mas eu testar num teste, não sou tão cáustico quanto tu. Não é teste, não é bem teste. Eu não testo ninguém por causa disso, sabes? Mas... Aquela provocação. Mas era a disponibilidade mental. E em junho... Olha, vamos fazer o podcast. Vamos embora, e fizeram bem. E vão ter convidados agora neste? A ideia desde o início era ter convidados. Aliás, nós até adiámos bastante o começo porque queremos fazer as coisas muito bem. Em parte para alavancar ao máximo, coisa que já aconteceu e falhou, o following que o Castro já tem. Sim. Não é? Que são agora 45 mil, mas eram para aí 42 mil no Instagram. Era alavancar isso com um produto já muito forte. Nós fizemos vários testes. Aquela conversa fluida e mais ou menos estruturada é um produto de testes que nós fizemos antes de começar. Fizemos a coisa muito seriamente. Chamámos a minha irmã é uma pessoa hiper metódica, é diretora-geral do Nuance. Sim. A pessoa, quando é preciso organizar coisas, organiza. Foi mim que nos ajudou a criar um bocadinho uma estrutura, porque eu sou um gajo metade do tempo metódico e estruturado, metade do tempo absolutamente aleatório. Sim. E acho que devia ser assim. E o Castro é todo um cosmos de criatividade e ideias super aleatório e super... Sim. Pronto, então a ideia é focar um bocadinho isso, porque depois o facto é que estás num podcast, se estiveres a pegar no tema que falaste no início, aos 53 minutos, numa perspectiva completamente diferente, que não é assim tão interessante necessariamente, já estás tipo, man. E eu ia muito atrás disso também. Sim, Então criar esse tipo de coisa. Pronto, e o que estava a dizer, nós queríamos o estúdio, e o estúdio nunca mais ficava pronto. Complicado, estúdio. Fechou, então lá fomos para o Go Big, onde começámos a gravar. Não sei se já viste que nós mudámos há 2 semanas. Não vi, eu só vi os primeiros e agora não vi, mudaram para o agora está mais bonito. Está mais o outro lembro que vocês disseram que era uma casa de um amigo. É Go Big, sim, Go Big faço agora, Go Big Studio, para quem precisar de gravar ou de mistura e masterização. Sim, tanto bandas como podcasts, não sei o quê. Sim. Okay. Tudo, nós fazemos tudo. Eu digo nós porque eu faço parte também desse projeto. E tem o quê? Tem uma salinha onde... É um estúdio, um bocado maior que esta sala. Calma, tu não é preciso vir para aqui a ser estou a caracterizar a ti, porque imagina, agora estou aqui a fazer a promoção para as pessoas que nos estão a ver, mas eu tenho muita dificuldade e depois se viste os primeiros do podcast não viste, mas eu agora falo mais para a câmara, estou a habituar-me. Eu tenho muita dificuldade em não estar a falar com a pessoa que está fisicamente comigo. Isso também, acho que é comum. Eu acho que era muito difícil para mim, tipo, fazer um podcast, ou o que fosse, fazer uma rubrica, olhar para uma câmera e falar. Tipo, sempre estás a... Olha, chato. uma coisa que faço, nós fazemos um live à quinta-feira, ou melhor, eu faço, se calhar agora o Castro vai começar a juntar-se mais, fazemos um live à quinta-feira, tentamos que aquilo seja muito interativo. Sim. E eu só consigo, assim que não há comentários, eu fico, não em pânico, mas eu fico, não estou aqui a fazer nada. Não vou começar a dizer uma merda qualquer. Sim, mas os lives é complicado porque... Mas depois as pessoas começam a interagir e está fixe. Sim. Se não houver interação num live, tens que ter um gajo com muita skill para estás ali a manter as pessoas. Tens de saber o que vais dizer. É complicado, olha, o Bruno Nogueira aprendeu rápido. O Bruno Nogueira tem uma estaleca e uma experiência que eu não tenho. Aquele gajo. É assustador o Bruno Nogueira é o mestre do silêncio. Pois é, ele está-se a cagar. Porque ele está-se a cagar. Mas não vale a pena, eu falo sempre do Bruno Nogueira para caralho. Não quero voltar para aí. Não quero voltar para aí. Queria ir ao hip-hop. Vamos ao hip-hop. Ouves? Como assim? O que é que Fala-me um bocado. Olha, como te disse anteriormente, eu conheci o Eduardices da primeira vez que o Kes veio cá. Grande Kes. Grande Kes, Grande álbum. Esse álbum, em vez de falar de hip-hop no geral, eu vou começar a pelo particular desse álbum, porque eu acho que toda a gente ia ouvir esse álbum. Eu já disse isso várias vezes. 2016, sim, eu lembro-me de dizer nessa altura e concordo plenamente. Aliás, foi esse álbum que tu tinhas gostado de hip-hop quando eras mais novo e foi esse álbum que trouxe de volta. Não. Comecei a ouvir mais hip-hop português por causa desse álbum. Okay. Vou dizer, é mais por causa... mas eu sempre ouvi hip-hop, depois estive ligado ao rock e fazia rock e pronto, fizemos rock. Só que, pronto, agora eu só uso hip-hop. Okay. Ou R&B, coisas... Derivados. Sim, derivados. Ou antecedentes. Sim. O KPSX, eu tenho uma história particular com ele porque eu andei em Pingil durante um mês. Antes daquilo, que ele saiu numa plataforma da Antena 3 bem alta. Sim. E aquilo estava a pegar mais do que o Kes tinha pegado anteriormente. Eu já era muito fã dele. Sim. E eu estava a impingir. E depois comecei e estava a ouvir aquele álbum. E eu estava a acabar
o meu primeiro projeto musical. Tiveste Que eu projetos tava- musicais. Ok, já vamos lá. Não tive. Ok, eu tive também. Uma história conturbada. Sim. Estava a acabar. Uma projeto em que eu escrevia as letras, mandava as minhas rimas, boeda consciente. Era? Ok, Yeah. ok. E ele escreve aquele álbum de uma maneira, para começar, a sonoridade completamente revolucionária para o hip-hop português da altura, em particular. Eu acho. Porque ele pegou em elementos destas vertentes mais modernas do trap, do vulgo trap, não é? Sim. Pegou ali numa história. Embora eu acho que ele não por se caracterizaria. É por instinto, Sim, por sim, isso é sim. que não se Não, caracteriza. porque aquela é uma sonoridade hiper própria, não é nem uma coisa nem outra. Singular. Autenticamente singular. Exatamente. E estava a dizer que aquilo me deu cabo do meu projeto, porque ele escreveu ali de uma maneira, Sim, abordou imagino. temas numa forma e numa substância que eu queria fazer. Yeah. Eu fiquei, porra, eu não tenho este skill, eu tenho que melhorar. Sim. E voltei à caverna da escrita, que era uma coisa com a qual eu sempre me senti que tem mais à vontade. Voltei à caverna da escrita até dezembro de 2019. Yeah. Por causa daquele... De maio de 2016 a Porque eu dezembro de acho que 2019 os tenho novos construído um estilo. poetas são os rappers, pá. As pessoas gozam com o Drake. Ok, goza com a música dele, faz o que quiseres. Eu mostro-te aqui uma letra que ele escreveu. Tu bates mal. Aquilo é de uma dimensão e de uma profundidade que não é para um gajo normal. Um gajo que escreve normalmente, estás a perceber? Quando digo isso, digo, sei lá o Tyler. Sipin Purp. Não, o Sipin Purp não. O Sipin Purp comunica, há maneira de... pá, Estou a brincar, não estou a dizer... Pink, a Mas, por Pink exemplo, tem lá ouviste aquele a lado... última música do Sipin Purp? Não. A última música do Sipin Purp conquistou quase todos os haters dele, daqueles puristas de hip-hop. É sério? Yeah. Tal Não ouvi. como, olha, um exemplo, mas esse gajo sempre foi claro que ele escrevia muito bem. Desse nunca Sim. desdisse, e do Sipin Purp já. Sim. Embora já pá, há 3 anos, deixa-o aumentar. Sim, deixa lá estar. Mas que é o Benji Price. Então, o Benji Price é o meu gajo favorito que aí anda. Escreve. Esse é fortíssimo. É um atrasado mental a escrever e os beats ele faz o que ele quer. Sim. É o gajo que... É um gênio musical. E lançou beats para toda a gente. Essa, Sim. tipo o Sinking Purple, como é que se chama? O Loner. O Sabes Loner que é o Johnny. Loner? O Adoro Last Loner. também. Loner Johnny, a primeira vez que eu vi Loner Johnny, pá, não gosto de Loner. Eu tinha muito, pá, que eu era mesmo, talvez até aos meus 21, 22, Sim. isso não foi assim há tanto tempo, foi assim, Assim? 4, 5 Para anos, ti? eu era um purista do hip hop, meu. Imagina. Eu odiava o Drake de morte, Não, mas porque o Drake tinha vindo, o Drake e o Lil Wayne tinham vindo, embora o Lil Wayne já tivesse há muito tempo, Sim, tinham sim. vindo estragar aquilo que eu gostava, aqueles 90s. Sim, Não é a cena rough ou gangsta, Eu estou a perceber o que estás a dizer. descreveres o que vives e teres a tua persona muito vincada. E era a coisa da... Foi a altura em que chegou... Aliás, não vamos mais longe. O Lil Wayne inventou a expressão bling bling. Sim. Percebes? Lá na banda de hip hop que ele tinha, era tipo de ter muita cena, ter muito ouro e muita gaja e não sei o quê. Essa ostentação que sempre me incomodou. Sim. Embora, por exemplo, o hip hop não fosse menos misógino nessa altura. Não é? Sim, depende do hip hop, percebes? Depende, obviamente. Pá, eu sempre gostei mais de Talib Kweli, Nas, Common, Mos Def. Adoro essa tudo que escola. disseste. Gangstar, Gangstar, adoro. exatamente. É uma das minhas. Ness, falaste Ness, sim. Yeah. Opá, então senti, pá, quer dizer, os gajos que eu adoro nunca bateram, não são milionários. O Talib Kweli não é milionário. Sim. E este Drake está aqui agora a fazer o quê, meu? Opa, mas eu, sabes Que é que eu soft. acho que é uma virtude minha nisso. Que é quando surge algo novo, Uhum. mesmo numa coisa que eu gosto, eu não odeio logo. Deixo ver. Eu acho que isso é maturidade, meu. Pá, não sei, eu hoje mas em dia tenho sou isso desde assim. sempre. Tenho isso desde sempre. Yeah. Eu estava-me a Ok. cagar se me dissessem, por exemplo, houve um dia qualquer que eu estava a ouvir a minha música, estava na minha cena e partilhei uma música de Justin Bieber com o Childish Gambino, que é uma música que eu adoro. Pessoal, tu agora ouves o Justin Bieber? Eu estou-me a cagar. Eu ouvi a música, gostei da música. Eu estou-me a cagar se é do Justin Bieber, se é do Rui Veloso. Eu não quero saber. O Percebes? Justin Bieber, quando teve aquela fase, pá, em 2015, conquistou muitos haters. Com aquela... Desculpa. What do you mean? Acho que era assim Sim, essa música. sim. E essa vibe que ele entrou. De repente, aí Justin Bieber afinal é fixe, meu. Ele tem ali coisas. Ele, se quisesse, era um gajo de caralho. Pá, Ele, se quisesse, era um gajo de caralho. não, mas eu, como te dizia, eu acho que é um bocado de maturidade. Tem que ver, e aí o Castro até já disse uma coisa interessante no podcast para há 2 semanas sobre isso. Que é a utilização que ele expressou, não é o mais humorístico, é comecei a ler. Mas não é começares a ler, é
as coisas evoluem. Eu não quero, Sim. eu não quero estar a ouvir a mesma música que eu ouvia nos anos 2000, que foi criada nos anos 90. Eu não A quero mim estar a ouvir. assusta-me, como já tenho repetição uma idade que disso. não se diz aqui já, Sim. e tu já sabes que eu disse-te lá fora, a mim assusta-me e pronto, tenho a sorte de estar envolvido num grupo de humoristas que têm, a maior parte deles tem 22, 24, 25, 26, muito mais novos que eu. E eu tenho assusta-me porque eu sei que o dia vai chegar de eu ficar cristalizado. Então luto contra não cristalizar nessas coisas, estás a ver que é... Eu ouço Loner John, se for preciso, percebes? Mas não, não gosto muito, mas... Eu gosto muito de Loner Johnny da mesma maneira que gosto de poesia surrealista. Pronto, eu sei, Eu tento pronto. criar os meus, como dizia há bocado, Certo. aquelas narrativas, eu tento Sim. criar o meu significado daquilo, pá, e rio-me imenso. Sim, Prof Jam, que é, pronto, é Não, o o... Prof Jam eu acho que é diferente. Mas eu gosto. Sim, eu Eu adoro acho o Prof que- Jam. atenção. Eu adoro o Prof Jam. Aliás, já há muito tempo e estranhei um bocadinho quando ele fez a transição. Sim, Que o Prof Jam lançou 2016 Mixtakes. sim, as mixed, A mixtapes. mixtape, que é uma coisa ainda muito numa sonoridade tradicional, Sim. num kick e numa tarola definidos. E e lá para 2017 ele fez a sua Londres, transformação. não sei o quê, lá teve Exatamente, novas influências. Estou a matar o game e pacotes de mortalhas no bolso. Pacotes de mortalhas Pá, no que eu na bolso. altura não gostei. Não. Estou a matar lá está, eu gostava de coisas, não gostava de, por exemplo, as mortalhas testei durante imenso tempo, mas hoje em dia vou ouvir, porque na altura, não gosto destes hi-hats aqui, caguei nisto. Não gosto deste autotune, caguei nisto. Sim. Pá, e reouvi a música até há um ano e porra, mas esta letra é incrível e hoje em dia eu já estou mais familiarizado com esta sonoridade, eu consigo digeri-la. Também o hábito, sabes, Sim, também faz da tua muito parte. cabeça. Só que quando eu, no caso, vou falar por mim, quando fui confrontado com esta dissonância cognitiva, várias vezes ao longo do tempo, eu fiquei, pá, para que é que eu vou estar, Estranho. porque é que eu vou estar a dizer que isto é uma merda só porque é diferente Mas daquilo isso és que eu tu gosto? já a estranhar o estilo. Porque, por exemplo, eu vou-te dizer, para mim, o meu rapper favorito de agora, acho que posso dizer isso, é o Tyler. E o Tyler tem álbuns como o Flower Boy, é que aquilo passa por sonoridades absurdas. Qualquer pessoa do hip hop puro vai olhar para aquilo, isto não é hip hop. Aquilo é Mas é mais desde do que sempre, muito desde hip hop. sempre, e todo o coletivo, não é? Sim, Todas as todos pessoas à volta eles do Tyler. e aquilo tudo. Mas tu ouves o álbum não tem onde se agarrar. Há muita gente que diz que aquilo não é um álbum de hip hop, às vezes. Alguns dele. E o Igor, eu acho que não é. Eu acho que é. Sim, quer dizer, não é. Dentro do canon, não é? Sim, Porque mas é, porquê canon? Estás a ver? Porque é o hip hop é porque uma coisa que tem intenção tantos... O hip hop devia ser o último dos estilos musicais a agarrar-se a isso. Porque é feito de samples, de coisas que podem vir de todo lado. Então pode Nós estar estamos mais a aberto. fazer a transição do hip hop, que é pop, mas o pop é um pop com qualidade, conta mim. Sim, exatamente. Pá, porque exatamente. lá está, também não é uma opinião muito popular que eu tenho, que a música que se tornou pop nos anos 2000, pá, era muito fraca, meu. Sim. Aquele pop temos- pastilha. Sim. Há Pá, música pop boa, pá. Há música pop boa. Até não há. Pá, eu posso adorar uma música dessas, mas eu tento fazer sempre uma distinção que é complicada, porque eu também não sou nenhum especialista. Sim. Embora toda a gente acha que é especialista em música e eu Sim, é incluí. verdade. Porque houve muito, percebes? É normal que eles Pois. achem que são especialistas. Mas aquele tipo de composição. Sim. E uma das coisas que mais me deixava fulo em puto era as pessoas dizerem: gostas de hip hop? Isso é bué de repetitivo. Yeah, porque as pessoas Mano, não... tipo, vai ouvir o instrumental da Britney Spears. Achas que cantar 10 vezes o mesmo? Estás a falar disso? Eu Não, pensei mas que estou a estavas dizer a falar tipo Aqua, Ok. Barbie Não, Girl. mas estou a falar de pessoas que ouviam Britney Spears. Sim, Pá, sim, porque sim. eu comecei a ouvir mesmo A muito pouquinho. Tóxica é uma boa música. É uma boa música. Mas estás a dizer que o estilo que eu ouço é repetitivo, meu? Tu ouves uma música que tem 10 refrões. Yeah. Tem 10 o Tem refrão. 3 variações. O refrão em si é uma repetição. Yeah. Ok? E é repetido 10 vezes ao longo de 4 minutos. 4 não, 3 e 20, que é a duração obrigatória disso. A sequência da bateria é igual o tempo todo. Yeah. Ou quando alguém do rock me dizia: ouve lá, o rock também tem a mesma base, 4x4. Está a mesma merda. Yeah. Pá, isso sempre me enervou. E Engraçado, estás a dizer isso, que a minha Estou banda... aqui a fazer as neiras. Não. Às vezes isto é porque o material já é pobre. A tua Então, banda? a minha banda não tinha refrões, as músicas. Altamente. Porque nós pensávamos nisso de... Pá, para que o refrão repetir? Não sei o que, vamos fazer sem refrão. E as músicas não tinham refrão. Pá, Ficavam olha. esquisitas, mas não tinha refrão. Eu hoje em dia tenho uma coisa contra refrões porque eu não os sei escrever. Pois é, pá. Mas tem que se lhe diga.
Tem. Tudo tem que se liga. Nós aqui já falámos muito sobre a importância de um nome. Yeah. Estás a ver, por exemplo, o que é que interessa num nome de uma marca? Percebes? Muita coisa, fonética, o tempo que tu demoras a dizer, a maneira como a palavra bate na tua boca, se a palavra depois passa a ideia do que tu estás a querer vender, Claro. seja ele, percebes? Falamos muito disso daqui. Pá, a marca, pode estar a falar no sentido mais geral, não é? Pode ser a marca, uma banda ou o teu nome Marca, artístico. uma entidade, Uma seja entidade, sim. artística Aquilo ou até o continente. nome do podcast. Eu acho que o teu está muito bem feito. Eu já tive discussões com haters que não sei que eles estão a dizer, não sei o quê, tu falas muito mais que os outros, não sei o quê. Olha para o filho da puta do título. Isto é sobre mim, meu. Não é sobre mim, mas eu sou doente. Eu tenho que me expressar muito, por isso é que se chama Idor disso, se não chamava-se outra merda qualquer. Certo? Mas por acaso, agora ando com mais calma e hoje acho que estamos a falar mais ou menos meio o YouTube. Mas eu também sou um orador um bocado dominante. Acima da média. Dominante, tipo, eu às vezes entro em temas e ando ali a se ir andar. Sou um bocado também um orador dominante. Só depois gosto de passar a bola, não sei se tu gostas. Pá, eu gosto, só que às vezes, imagina, aconteceu aqui uma coisa engraçada que foi quando veio aqui o Sinal de Cortes, que foi a pessoa grande que aqui veio. Vi-se. Eu falei durante os primeiros 20 minutos, porque ele me fez perguntas. Só falei eu. Yeah. Quem viu aquilo até aos 20 minutos vai dizer, este gajo é narcisista, sociopata, ele é tudo. Mas se virem até ao fim, eu deixo depois o homem falar, calhou ser assim, e também estava muito excitado, estás a ver? Claro. E eu, o exterior... Eu acho que ele estava... Ele estava a gostar de que estivesse a falar, porque também, imagina, ele já tem um determinado estatuto. Yeah. Qualquer pessoa assim também gosta quando, de certeza, quando alguém é genuíno e não está ali a fazer o falácio. Sim, mas houve muita gente a dizer, olha o gajo a fazer, e só estás a chupar a pizza ao cinema. É? Não, chupar a pizza a dizer, olha, dá-me a tua opinião sobre isto. Exato, não, mas eu acho que não fiz isso. Mas pronto, isto para te dizer que... Já não sei o que é que estávamos a falar. Estou a ouvir aqui. Estás com problemas em ouvir-me? Tens que arranjar um Bessa. Vou ter que arranjar um cabo novo, que acho que é o cabo, ou se não entrar do microfone. Isto tem que ser, imagina, sou sozinho, estás a ver? Sim, não tenho uns amigos da GOP que já têm um estúdio e que eu também faço parte. Não deu para fazer isso. Sim. Então tens de comprar as coisas, é tudo. Qualquer dia temos de fazer aqui um upgradezito. Que eu queria passar o episódio dessa vitimização. 100. Claro, eu sou ótimo a fazendo vítima. Passando o episódio 100 disto, que este vai ser para aí o 97. Okay. Passado o episódio 100 eu queria pôr o Patreon, queria ter merchandising, porque nós temos a magazine do desporto agora e não sei o quê, pronto, queria fazer uma data de coisas. Vocês vão ficar só mesmo pelo podcast ou querem que o canal ou... Opa, a ideia do podcast é... Nuance podcast. É o podcast. Sim, Nuance, o podcast no YouTube. Nuance, que é para saber, podcast. Porque nós que queremos isto conceptuais à nossa maneira. Sim. Mas depois de certa altura foi, o pessoal vai ver Nuance, convém que tipo... Ok, se calhar é o podcast. Então, Nuance, o podcast, toma lá. Também, Nuance, o podcast. Foi um dia que eu acordei, tem estas merdas, às vezes acordo e tipo, estou a fazer merda em tudo o que faço, isto vai ter que mudar. Foi aí que mudaram as thumbnails, foi aí que mudaram os títulos, foi aí eu tipo, porra, o que é que está mal aqui? Porque é que isto não está a crescer tanto quanto nós queremos? Porque é que isto vai sempre crescer um bocadinho? Porque é que isto está a crescer tanto quanto nós queremos? Ok, reunião nesse dia e eu, pessoal, vamos mudar as thumbnails, vou começar a escrever títulos diferentes, a puxar. Não mudamos necessariamente como construímos as coisas, percebes? Mas a maneira como, claro. E vou meter Nuance, o podcast, que é para ver ali, e ainda por cima o Sim. Isso também é muito importante. Há um exemplo que é um dos piores exemplos do mundo, que é o Jake Paul. Sabes quem é? Piores exemplos do mundo. Melhor. É um incrível criador de conteúdo. Por acaso, o puto é... Não, ele sabe ganhar atenção. Claramente, isso é incrível. Mas isto era para dar um exemplo dele na thumbnail, que foi o vídeo que ele mais gastou dinheiro, que era ele a saltar um helicóptero, a cair dentro, não sei o quê, ia saltar e não sei o que mais. O thumbnail foi o que teve menos receptividade. Porquê? Porque não tinha leitura. Pois. Como era muita coisa, não conseguia ter leitura de longe. E acho que isso estás a dizer, de mudar o thumbnail, isso é importante. É importantíssimo porque eu não quero, e acho que tu também não, mas se calhar tens isto numa perspectiva mais diletante, mas eu não quero estar a falar, eu quero estar a falar para o máximo número de pessoas possível. Sim. Percebes? Sim, isto é para... Então, isto é aberto, porque é que eu claro. não hei de fazer tudo no melhor das minhas capacidades? Para chegar, sim, eu acho que isso é importantíssimo e é importante tu estás também até a falar disso agora, porque isso é meio caminho andado para as pessoas conseguirem ver. É só mesmo tipo, imagina, tu tens um produto que queres vender, qual é a melhor maneira de o vender? E quanto mais público tiver, melhor. Claro. É por aí,
não, pá, porque há um bocado a ideia, aí, pá, mas vocês estão, sei lá, eu sinto isso antes sequer de existir, se calhar não existe, é só na nossa cabeça. Sim. Já estás aí preocupado em que as pessoas te vejam, faz mal, fica aí no teu cantinho. Não, meu. Não, pá, não. Não, meu. Se eu tiver 1 milhão de subscritores, eu quero 1 milhão de subscritores. Sim, sim. E mesmo tu sendo residual na internet, que é o que tu és e o que, Sim, que eu sou também, isso não quer dizer que tu não tenhas que ter ambição. Se eu estou a fazer isto é para ter gente. Claro. Agora, também digo que eu não me vou adaptar para ter gente. Não vais dar o rabo. E não vou fazer reacts para ter mais gente. Não, nós fizemos um react. Mas não foi por isso. Viste esse react? Não vi. Mas estás a perceber o que eu estou a dizer. Sim. Fazer aquela coisa mesmo só para puxar o público. Epá, se era para fazer isso, tinha feito logo no início. Nós fizemos um react que era para bolas para o Pinhal. Fizemos um react. Aliás, E era do que o react? Opa, é um vídeo... Até podes fazer o react aqui. Sim. Acho que tenho o vídeo. Opa, é um vídeo incrível. Basicamente de uma sextape amadora. Okay? Da Madonna? Amadora. Em que está o casal. Depois vês o vídeo, nós fiz o Blurrzit, não é? Sim. Chama-se React a um vídeo caseiro e familiar. Ok. Pá, eles estão a dar aquela queca e entra uma criança, entra um cão, entra um gato no quarto, começam a falar com a criança, depois a criança mete-se no meio do casal, estás a ver? Reverse cowgirl. Pronto, e eu tinha visto isso e disse, Castro, se recebes este vídeo, recebi no WhatsApp, como se recebe tudo hoje em dia, claro. Não? Se te aparecer este vídeo no WhatsApp, não vejas, porque eu quero que pode dar jeito para fazermos um... Sim. Pá, achámos que aquilo poderia ser interessante. Na verdade, foi um vídeo com muito pouca receptividade. Certo. Mas, porque depois criámos, a minha ideia era, vou mostrar-lhe isto, mas não é fazer um react. Sim. Acaba o vídeo e vamos tentar criar o cenário em que isto acontece. Exato. Porque é que está ali um puto? Será que isto é um casal? Será que chegámos à conclusão, já não sei, mas era tipo, ela era a babysitter do puto e por isso é que o puto estava à vontade com aquela mulher ali, percebes? Era fazer um exercício criativo. Sim. Que é um bocado a bolas para o Pinhal, é uma tentativa sempre de um exercício criativo que às vezes funciona melhor, outras pior. Sim, eu agora até tenho uma ideia que já tenho há algum tempo, que eu gostava de fazer um podcast que era, dava um tema à pessoa, eu não estava, tipo, convidava uma pessoa, dava um tema à pessoa e a pessoa tinha que inventar uma história que se passou com ela sobre aquele tema, percebes? Mas tinha que inventar tudo. Eu gosto disso, a pessoa ter que inventar. Sim. Um dos podcasts que eu mais gosto, que é estou sempre a falar dele aqui, que é o Bad Friends, que é com o Bobby Lee e com o Andrew Santino, os dois humoristas. Aquilo basicamente é eles a desconversar, do início ao fim. E como são dois gajos que são desenhados para mim como humoristas, aquilo eu... Tu adoras. Se me disserem, olha, queres para fazer rir, o que é que tu queres ver esta semana? É pá, deixa-me ver o Bad Friends e depois logo sei. Porque eu vou-me rir mais com aquilo de qualquer outra coisa, percebe? Porque eles desconversam de uma maneira... Tem um bocado disso que estavas a dizer. Mas olha, surgindo assim uma cena dessas... Desculpa estar a diz. Mas eu não queria mesmo perder a conversa que estávamos a ter sobre... Já nem sei o que era. Foi o que foi dar ao react. Que não é estás a alterar aquilo que fazes. Sim. Entendes? Pá, porque mesmo... Obviamente tu vais alterar aquilo que fazes, mas porque há uma evolução natural. Ou uma evolução que as coisas têm. E a ideia tem recantos. Tu vais encontrando aqueles recantos conforme vais andando na ideia. Por exemplo, as bolas no Pinhal é exatamente isso. Exato. Pá, e depois se aquilo desaparece. Sim, mas ou transformar noutra coisa. Porque eu acho... Eu tenho algumas ideias de como gostaria que a coisa se desenvolvesse. Certo. Posso partilhar daqui em primeiríssima mão. Acho que nem o Castro disse isto. Eu tive uma epifania há uns tempos. Ok. Que foi... Eu gostava muito de receber pessoas que tenham prémios Nobel ali... para explicar a importância de uma descoberta científica, a deles ou de outra, e que saíssemos lá que tanto eu como o Castro teríamos um entendimento da coisa. Isso é giro, isso é um bocadinho a cena do Joe Rogan, a base. Não, sim, mas não do tanto, pensamento dele, não é... Sim, não tanto o Joe Rogan, mas lá está, é um bocado esse propósito e há outro podcast que é, talvez, é o podcast que eu mais vejo, até mais que o Flagrant, não tem nada a ver com o humor, que é de um gajo chamado Lex Fridman. Que ele é um cientista, no caso da inteligência artificial, e tem esse tipo de conversa sobre filosofia. Inicialmente aquilo começou a ser, era o Artificial Intelligence Podcast. Eu sei qual é. Sabes qual é? Pronto. E se inspira muito. Só que o que é que acontece no Joe Rogan? O Joe Rogan é uma pessoa com interesses muito diversificados, mas com uma cultura e um pensamento bastante... como dizer, muito racional. Sim. Não necessariamente linear, mas é muito racional. Lex Fridman, muito mais ainda, porque ainda por cima é uma pessoa da ciência de computadores. Claro. Se uma pessoa
com esse calibre intelectual, digamos assim, académico, vem ao Nuance, fala comigo e com o Castro, e no final nós temos um entendimento que certamente será muito diferente, porque o Castro percebe de umas coisas, eu percebo de outras, temos maneiras hiper diferentes de pensar. Nós não só podemos providenciar valor de entretenimento grande, porque certeza que vai haver piada lá para o meio, vai haver uma intervenção mais ou menos construtiva. Dentro da linguagem e entretenimento e serviço público, comunicação de ciência no nível que eu acho. E se vocês percebem os dois, em princípio as pessoas estão a ver também vão perceber à maneira deles. A ideia é essa, porque eu acho que se o Castro percebe e eu percebo, já tens um leque gigantesco da população. Difícil de concretizar. Hiper difícil. Acho que se calhar, idílico. Se lá tiveres dou-te os parabéns, um prémio Nobel, é complicado. Claro. Porque agora há muitos podcasts, sabes? Sim. A ideia também da regularidade de um podcast que eu sinto no meu é... Eu já tenho mais abertura para muita gente vir cá porque ele existiu durante muito tempo. Então já, pronto, nunca não aconteceu aquilo, nenhuma desgraça, já posso ir ali, não sei o quê. E foi um bocadinho que aconteceu. Não, com o Sinal não, porque o Sinal sempre me disse que vinha e veio. E até foi ele que me ligou a dizer, olha, eu vou, dá para gravar agora? E eu, bora. Sabes, foi um gajo do caraças. Mas a ideia é um bocado isso. E também a minha ideia inicial para ter este podcast, quando o estabilizou, porque eu comecei sozinho, lá está, como tu estás a dizer, comecei sozinho, depois achei que tinha que ter alguém para bater umas bolas, que eu gosto de bater bolas, e depois ele foi evoluindo e estabilizou numa coisa de eu quero trazer pessoas que eu acho que posso, que conversa que vamos ter, que me possa trazer alguma coisa a mim. Percebes? Aprender. E eu adoro isto por causa disso, estou sempre a aprender mesmo, com o sol do humor, estamos sempre a aprender uns com os outros. Isso é fixe. Influências diferentes e falamos aqui de coisas diferentes. Eu acho que é muito interessante. Pá, quando me convidaste, fiquei muito entusiasmado. Não sei, vou falar com uma pessoa que tem... Para já, tem um podcast, está no meio, tipo, vamos para falar um bocadinho sobre aquilo que eu ando a fazer, que é uma coisa boa. Sim. Mas que sei que tem uma identidade própria na comunicação. Sim, por acaso isso que é uma conversa construtiva. Não, eu digo sempre às pessoas que é... Mal eu sabia que eras um homem tão experimentado do alto da tua faixa etária. Não é? Sim, do alto da tua faixa etária. Não pode dizer alto, que já estás a mandar as pessoas lá para um sítio que eu não quero. Ficar velho para caraças. E perdi-me, estás a ver? Estou velho, tu és novo, agarra tudo. Deixa-me só ver se isto está tudo a correr bem. Tá. Uma horita que já estamos aqui. Pá. Normalmente, à hora é quando me dão a prenda. E eu estou à espera que... Vou tirar a carteira. E vais contextualizá-la? Estás pronto para o cheque voo, claro. Okay. Olha, como vês... Dinheiro, pá, não era preciso. Claro que não é como aquela avó. Olha, é assim, como eu não te conhecia, não é? Pessoalmente, antes disso, eu decidi, isto assim... Eu gosto de dar prendas úteis. Assim, não vai ser uma prenda útil porque eu não sei o que é que ele quer. E olhei, pá, e vi muitas garrafas, percebes? Então, e falaste-me já tinham dado pedra, assim, uma coisa assim. Sim, eu costumo dizer, vou dar pedra. Vou dar-te uma coisa pessoal, uma memória minha acho que eu mais que vai transitar para ti. Quando eu era puto, estava com o meu pai numa loja de discos, para qualquer já nem sei onde era, e vi pins. E obriguei o meu pai a dar-me pins. Guardei-os até hoje. E agora são teus. Não, todos? Todos os pins que eu não sou assim tantos, são o quê? São 4. Grande seria também era maluco, aqui, olha, maluco por pins. Vê aí, podes fazer. Espera aí, não sei se não eram 5, acabaste de faltar aí um. Não, para já começa logo. Tenho um do Eminem. Com o Eminem. Não tem mal, são 6 afinal. Há mais 2 ainda? Mais dois. Mas eu queria pôr isto de maneira a que... Ok, já sei onde é que acho que vais arranjar. Ok, põe aqui para tenho... ver. Ok. Eu vou mostrando. Isto é aquele... Okay. São aqueles pinos para que um puto de 11 anos decidiu obrigar o pai a comprar. O Cagat. Na Colgate. Um Alienzinho. Esse calhar foi o que envelheceu melhor. Sim, este está... Quer dizer, o Eminem, que é a imagem de marca. Sim. Que é a imagem de marca dele, já dá muito tempo. Não sei se dá para ver daí. Depois um olho. É preciso estar alerta sempre. O terceiro. Olha, podes pôr assim. Exato. Krillin. Não era o Krillin, era o... Era o Krillin, não era? Eu não sou especialista em Dragon Ball, mas acho que sim. Era Tanshinan. Sim. Para saber lá como são. O Krillin era outro careca. I hate work. Claramente. Não sei se aplica a ti. Completamente. Aliás, se estiver na minha área, eu só quero é trabalhar na minha área, percebes? Mas as pessoas dizem que não é trabalho. Pelo menos o meu pai. Por isso... e aquele... Isso é o que I wrote exatamente. to hell, não é? É simular uma autoestrada para o inferno. Route 666. Que é o que basicamente isto é. Agora, o que é que eu vou tentar? Metê-los aqui direitinho. Anticontraceptivo. Olha, isso é giro. Estás a ver? Pô-los de lado a lado. Vais mesmo exibir assim. Fico honrado.
todos que vieram estão aqui exibidos, percebes? E se houver merda, tenho aqui outro que me deram também. Que é mais mesmo. Olha, eu tive quase para trazer um livro. Não, pá, o livro já chega. Ainda por cima eu leio pouco. Pois lá está. Eu não gosto de dar um livro que não vai ser livro. Se não vai ser livro. Eu gosto... Não, em princípio não ia ser lido. Eu gosto que me deem informação... alguém a falar. Sei que gosto de podcasts. Percebo. Mas sabes que é uma cena... Hã? Os burros nós somos assim. É um bocado assim a nossa cena. Pá, por acaso eu não acho... Eu não acho que uma pessoa tenha que... Principalmente hoje, onde a informação está disponível em tantas formas e feitios, não vais conseguir pôr aí. Não vai para todos. Mas eu queria pôr todos, mas não vai. Então este fica... Eu acho que estás aí. Eu não fico ofendido se olha para mim. Okay. É para eu me lembrar que não posso estar sempre a ser narcisista e a falar comigo. Eu estava a falar que... não acho que ninguém deva ler livros. Não seja obrigado. Eu acho que é ótimo. É das melhores maneiras, não só de adquirir conhecimento, mas de desenvolver pensamento. Sim. Dá-te ali um espaço. A ficção é ótima enquanto exercício criativo, na visualização, até na própria maneira de expressão verbal e tudo mais. Hoje em dia, na quantidade de vezes, na quantidade de meios e formas. É verdade, audiobooks e tudo. Mas eu contra mim falo porque eu tenho um livro publicado. Tens um livro publicado? Sim, para crianças, na Porta Editora. Estás a ver? Mas estou a falar contra mim, eu esqueço-me às vezes que escrevi o livro porque aquilo foi uma peça que me incomodou. Mas há algumas pessoas que escrevem e não lêem. É raro, mas dá. Está aqui. Não, quer dizer... Não, mas escrevem profissionalmente. Os livros que eu li são umas bataladas, caralho. Eu li o Game of Thrones. Leste? Olha, por acaso... Não, eu quero ler quando aquilo terminar, porque eu não quero ficar à espera. Eu fiquei à espera do Harry Potter e odiava. É horrível. Odiava ficar à espera. Eu quero que o gajo termine, espero que ele não morra, entretanto eu quero que ele termine e vou ler tudo. Esta espera dá-me para especular. Eu tenho um problema que eu sou aquele gajo que imagina... eu quero ler os livros e apreciá-los bem, mas eu já sei a história toda, porque eu sou aquele gajo que passa tempo e tempo nos fóruns. Quando havia aquele hype, a temporada nova saía e eu, deixa-me ver tudo cá para ver sobre as coisas que estão fora. Basicamente sei a história dos livros sem nunca ter pegado, não. Sim. Não, agora já me esqueci. Ajuda. Eu não consigo, acho que não conseguia se não tivesse lido os livros de associar muita da informação que dão quem lê os livros, percebes? Porque a certas alturas vai ali para sítios que não têm nada a ver. Pois. Então, a partir da... Aliás, os livros estão escritos até à morte do Jon Snow. Nota-se na série. Sim. Nota-se quando eles deixam de ter o texto, estás a ver? Que aquilo depois descambou de uma maneira. E os gajos quiseram acabar contrato para ir fazer o Star Wars. Eu acho que isso é um grande problema. Na indústria criativa isso é um mega problema, meu. É quando o pessoal quer já ir para a próxima. E acabaram aquilo, estragaram aquilo. Acho que sim, as últimas são... Porque os livros são desastrosas. Uma cena, eu nem sei, eu juro-te, eu estava a ler aquela merda e eu estava a pensar, como é que este gajo... Ainda por cima é a forma, não é? Os livros, tanto quanto sei, já folhei, são escritos cada capítulo na perspectiva de um personagem. O POV vai, o ponto de vista vai, e vai sempre... Imagina, e tem cenas que, imagina, o livro às vezes tem o POV da Cersei, e logo a seguir, o capítulo a seguir, não só roda para o outro, da mesma situação, mas mais à frente. Estás a ver? Aquele gajo, e depois não é isso, são mais de 200 e tal famílias, é mais não sei quantos recantos, é tudo interligado, tudo a fazer sentido, um mundo mesmo. O gajo criou um mundo, eu não consigo entender como é que um gajo dedicou uma vida a isso. Pois é 40 anos. É por aí. Essas capacidades de world building para mim são fascinantes. Eu gosto muito desse universo desse puto. Foi ele a escrever isso e o outro bacana a fazer a Scientologia, que foi parecido. Conhece o bacana? O Eller. Sim, mas ele dedicou-se da mesma maneira. O gajo. Como é que ele se chama? Já não lembro. L.A. Reid? Não, o L.A. Reid é um produtor. Não, como é que ele se chama? Mas é parecido, pronto. Mas também tem duas iniciais. É assim qualquer coisa. Sim. E o gajo tem o recorde do Guinness de gajo que mais escreveu ficção. Eu já tinha visto uma coisa. Sabia que ele escreveu. O criador da Scientologia. Sim. E depois tu entras lá nos rankings da Scientologia e quando lá chegas ao final, que tens de pagar $250 mil para lá chegar, dão-te uma mala, tu abres a mala e desvendam-te. É quase! E desvendam-te. Desvendam supostamente como é o segredo do mundo mundial. De tudo, do universo, tudo.
E diz que é uma cena louca de veio um alien e chegou e não sei o que, ele é que não sei o que é o rei dos universos e não sei o que mais, e o pessoal fica tipo... Pá, eu acho fascinante, assim, esta perspectiva eurocêntrica e muito mais moderna, né? De cá, nós temos uma religião, os outros têm mitologias. Sim, há muito isso. Pá, eu acho incrível a mitologia cristã, por exemplo. Sim. A Bíblia é uma obra, quanto a mim, de ficção Claro. extraordinária. Pois é. E é prova de que é um esforço colaborativo, que aquilo foi um livro escrito ao longo de vários, até milhares, sendo várias centenas de anos, por várias pessoas, várias revisões. Sim. Fizeram umas revisões para que tiraram metade da piada àquilo para ser mais purinho, não é? Claro. Mas eu adoro. E... Há até um filme do Invention of Lying, já viste? Do Ricky Gervais. Não. Nunca viste esse filme? Não. The Invention of Lying? Sim, tens que ver. Ok. É das melhores ideias. Depois o filme não é brilhante, quer dizer, eu gosto muito, mas não... O conceito que é forte. É tipo Tenet. Come-te a cabeça. Ao início, come-te a cabeça de tu tentares perceber um mundo sem mentiras. Ok. Não dá para mentir em nada. Então as pessoas chegam ao pé de ti Pá, e olha, dizem... um gajo que certamente teria feito muito bem isso era o Saramago. O Saramago é muito bom a pegar nessas hipóteses absolutas. Pois é. Era. Eu li muito pouco de Saramago. Li Pá, passagens. mas tens as intermitências da morte. Sim. É quando as pessoas deixam de morrer. Yeah. Ok? O ensaio sobre a cegueira, pronto. É uma pandemia da cegueira. Sim. A jangada. Pá, são as hipóteses absolutas, ok? De repente aconteceu isto e é imutável. Yeah. Por exemplo, tem uma coisa engraçada nas intermitências da morte, é que a morte é uma personagem mesmo. Que engraçado. Tem Eu fiz sentimentos. um texto parecido do Woody Allen. Sarcástico. Uma vez em teatro. Quem é que vai tocar? Não sei. Pois lá está. Mas são coisas diferentes. O texto é de um livro do Woody Allen de pequenas peças. Uhum. E é um bacana. Está em casa e a morte entra-te pela janela a dizer: olha, bora. Como assim? Temos que ir. Ele espera aí. E ela negociar. Ok, estou a perceber. É uma ideia um bocado diferente da morte. Não tem nada a ver, mas, sim. mas pronto, é também uma personagem. Há um filme qualquer belga que também. Eu gosto dessas explorações da morte. A morte é Sim. significante. Há um filme qualquer belga, eu já não me lembro. Eu acho que não é morte, eu acho que é Deus. Pá, que é um gajo que está tipo no topo de um prédio todo. Pá, um prédio de 30 andares, mas daqueles mesmo caquéticos. Sim. Numa sala fechada com vários ecrãs, e aí o gajo é Deus e tem uma mulher que é uma chata do caralho. Nunca vi, mas é uma boa ideia. O filme belga é uma coisa engraçada. Eu gosto sempre dessas conceptualizações e humanizações. Sim. Desses conceitos tão abstratos. Mas neste caso era imagina, era o filme retrata na prática o que é que acontecia se não houvesse mentiras e até à descoberta da mentira. E está interligado com a cena de Deus e se estás a ver, a maneira como eles metem essa cena de Deus, que ele é obrigado a tomar uma decisão porque aquilo está a descambar, porque imagina, num mundo a primeira pessoa que mentiu, se toda a gente é honesta, eu até te vou dizer uma passagem do filme que é, ele vai ao banco e pede com consciência, pede mais dinheiro do que aquilo que era para levantar. Uhum. E o que acontece é que ele não tinha esse dinheiro na conta. E a senhora vai lá dentro e diz: espera, não, mas estava a pedir esse dinheiro. É a primeira mentira? Não te quero dizer se é a primeira mentira. Ok. Mas é uma das. Espera, mas você não tem dinheiro na conta para isso. E ele: oh meu Deus, o que é que eu fiz agora aqui com isto que eu inventei? É mentira. E ela: não, espera aí, que há aqui um erro de certeza. Quanto é que me disse que tinha? Deixa estar que eu... E a mulher meteu-lhe lá porque a mentira não existe. Estás a ver desconstruir isso tudo a um ponto de... Não, está-se bem. Viste isto? É sinal que estás vivo. Exato. É disto. Estás a dizer, adoro esse tipo de incrível. E come-te a cabeça é por causa disso, que é, nos diálogos, estás a perceber, imagina, estão dois gajos a almoçar, estão a ser super honestos um com o outro e tu estás a perceber que, super honestos, não honestos, estás a ver, a dizer-lhe, a gaja está a olhar para ele, em princípio... Mas a questão é, não há mentira, mas há omissão. Não. Ali é tudo, é um mundo direto. Há sempre omissão. Claro, mas ali é um mundo direto, que é a gaja está a almoçar e o gajo diz assim, o Ricky Gervais, então estás a gostar, não sei o quê, e ela, até estou a gostar da tua companhia, mas és gordo e a comida não é grande merda e eu não em princípio... Ok, não há essa omissão direta. Não há omissão. As pessoas são diretas, imagina, chega o gajo que está a servir e diz,
Pá, se reparares aí um bocadinho com menos de bebida, porque eu, entretanto, desde a cozinha até aqui dei um gole. Ok. Estava a apetecer. E as boas gira, curtia bem do mar. E ninguém se incomoda com essa honestidade. Não, porque o mundo, não existe mentira no mundo, estás a ver? Então toda a gente é obrigada a ser sempre honesta. Sim, mas repara, o gajo dá-lhe a bebida e ele diz, olha, não quero porque bebeste isto, vai buscar outro. Não, há tipo, imagina, ele fica chateado quando isso acontece. Você pensa, que cara, ele está-me a dizer isto de mim, foda-se. Mas é toda a gente assim, estás a ver? Ok, tem que ver. Vê o filme, The Invention of Lying, vejam vocês também mais Stevens. Mais Stevens é o nome que tu dás à tua trupe? À minha trupe, sim. Mais Stevens. Nós somos plural sempre, não há um mais Steven. Okay. Somos mais Stevens, toda a gente é plural. Pá, nós estamos com problemas em encontrar isso, porque é chato, maltinha. É que é maltinha. Sim, mas acho que é uma coisa que surge. Claro. Olha, isto maltinha lembra-me de um gajo que eu adoro, que é o Rico Fazeres. Agora só para tirar o tapete. Sim. Porque falaste há pouco do Jake Paul. Opa, mas eu sei lá, acho muita boa pessoa, bacana, o Rico Fazeres. E o que ele faz é super cringe. Um gajo está sempre assim, estás a ver? Não é nada cringe, o Rico é maior. É um bocado. Mas nota-se que é fofo o homem, pá, e que é trabalhador e que... Ui, sim, muito dedicado. Mas estava a dizer, porque eu quando descobri o Rico Fazeres, em 2015, aquilo é muito parecido. Sim. Foi aí que me bateu de frente o conceito de youtuber. Yeah. Youtuber em Portugal, nomeadamente, não é? E eu andei durante uns meses, pá, via quase tudo que ele fazia. Porque como é que um gajo que está aqui a dizer banalidades de uma forma estridente me entretém tanto? Eu estava a tentar perceber. Primeiro, este gajo é o Gris, está aqui a jogar GTA, a dizer vai-te encher cheio de moscas, e aquelas expressões que ele utiliza. Eu fechei um bocado isso. Acho que expressões idiomáticas. Também. Conheço o Zorlak. O Zorlak é o rei nisso. Zorlak, exatamente. Pá, esses dois em particular acho piada. Mas o Rico mais. Eu gosto do Zorlak porque o Zorlak claramente é aquele asiado com a vida. Adoro. É o oposto. É exato, a fofura e o passado. Mas o Zorlak tem rants de 2 horas que fazem-me o dia. Não, eu uma vez foi... Estava em Coimbra, estava sozinho. E decidi fazer uma coisa que, entretanto, como se faço mais vezes, estou mais à vontade, mas que foi fumar um charro. Ok. Que era coisa que eu nunca fazia. E fiz isso. Fizeste sozinho pela primeira vez? Já. Podemos falar sobre os meus consumos. Eu consigo entender como é que tu chegas a comprar quando é a primeira vez. Não, desculpa. Não foi a primeira vez que eu fumei um charro. Foi a primeira vez que eu fumei um charro sozinho. Eu não fumei um, dei tipo 3, 4 clavos e estava a andar. Estou a parda. Porque eu sou muito sensível já desde aí. Ok. Tenho um cérebro facilmente estimulável. Cuidado então. E fiquei tudo cego e vi um rant do Zorlak. Mas tirei notas, meu. Porque eu nessa altura... Lembras-te de dizer que fui para a caverna depois do álbum do Queso? Sim. Porque eu nessa altura estava a chegar ao final da caverna. Eu descobri, nessa altura, passava muito tempo sozinho, estava a viver sozinho em Coimbra e passava muito tempo com os meus pensamentos. Sim. E fumava um bocadinho que me ajudava a desconstruir. Sim. Tentar encontrar as minhas vozes e a maneira como eu escrevia e estava a estudar a comunicação de outros. Estudar, tipo, dessa maneira. Sim. Um rant de 2 horas do Zorlak, pus aquilo tipo a um e-mail na velocidade e parava para tirar notas. Sim. Este gajo comunica assim, este gajo presta esta emoção assim, através desta palavra, desta linguagem e tudo mais. Tudo segue. É a minha experiência com o Zorlak. Acho que nunca vi mais nada dele, mas ficou marcadíssimo. Eu por acaso vejo bem mais. Vi bem mais Zorlak que Rico Fazeres. Porque o Rico Fazeres depois... nessa altura, 2015. Depois às vezes aparece uma merda qualquer, vejo 20 minutos, mas honestamente não é um conteúdo que me prenda. Sim, não. E aquilo é muito para miúdos, pá. Ele está ali a trabalhar para claro. Outra... Mas sabes que eu, a primeira vez que vi o Office americano, fiquei passado com aquilo. E a segunda vez que o vi, já foi com um caderno na mão. E não era para roubar ideias, era... Como é que eles têm esta linguagem? Isto tem que haver aqui pontas soltas. Tipo, arranjar... tentar arranjar defeitos, estás a ver? Na linguagem, imagina... Linguagem de vídeo mesmo, sabes? Como é que eles montam, como é que as câmaras rolam para isto parecer assim, como é que não... Aqueles pans muito rápidos que fazem. Tudo. E mesmo porque é que os POVs estavam naquele sítio, porque é que... Estás a ver? Porque é que eles...
porque é que a entrada da série é sempre diferente de tudo o resto e já não aparece mais, o que é que eles querem, qual é a ligação daquilo, porque é que eles querem, tudo. Epá, e foi tipo, eu costumo dizer que é uma cadeira que eu fiz na faculdade, foi o The Office americano a tirar notas. a tirar notas. Mas sempre do início ao fim. Eu nunca vi um episódio completo de The Office. Nem o inglês, nem o americano. Eu. Pois, Não, és pá. obrigado a ver os dois. Pois, eu já sei que sim, já tentei, já fiz esforço, não sei, pode ser o meu mood, eu não consegui. O primeiro, o segundo e terceiro, acho que aquilo depois entra-te. É capaz. Pá, olha, mas é assim, eu percebi que a tua alma desvaneceu um bocadinho quando eu fiz esta revelação. Eu tenho a mesma reação, mas ninguém viu isto, que é The Wire. Já viste The Wire? Já vi, Tudo mas The Wire? não, mas tinha a obrigação de ver porque eu gosto de investigação criminal. Bué, Mas aquilo não é investigação criminal. eu sei, mas pronto, é à volta de... Sim. Ainda no Mas outro eu dia fiz. revi a Tropa de Elite, pronto. Aí fizeste muito bem. Que eu adoro Tropa de Elite. Não, mas tu falaste da linguagem estética do The Office, eu estava a pensar em com que é que fiz isso, que eu também fiz com qualquer coisa. Pá, mas há trabalhos cinematográficos brilhantes. Sim, e não só estético, porque depois a estética ali Tem que estar envolvida no e guião. no joga conteúdo. muito para os personagens, estás a ver? Claro. É uma coisa que... E é nova, é uma coisa nova, Claro. percebes? É como nós aqui a falar e como se Sim. tivesse aqui uma câmara, Não, mas estás a ver? do pouco que eu vi, porque assim, obviamente, eu conheço as personagens de The Office. Eu Claro. sei quais são as personalidades que lá estão, Certo. nomeadamente no americano. Meme culture. Isso, claro. E pequenos skits que vais apanhando. Sim. Pronto. E daí eu digo, aqueles pans rápidos que eles fazem, percebo que isso tem um efeito cinemático muito forte. Sim. E é mais profundo que isso, até o facto daquilo ser goofy e algumas personagens serem muito histriónicas, estás a ver? Uhum. Como é que eles seguram aquilo com veracidade? Ok. E é isso que essa língua, é isso que me, por exemplo, no Minimamente Conhecidos, ainda há bocado disseste que apanhaste algumas coisas que Sim. está benedita e não sei o quê, Sim, do canal. A minha ideia foi essa, foi sempre isto vai ter que parecer sempre que isto aconteceu a sério. Ok. E foi sempre a minha preocupação, ao ponto de depois as críticas que eu mais gosto é: olha, mas está atrasado mental, não sei como é que não levaste na boca do quadros, ou porque é que ninguém te deu um morro, porque as pessoas estão a acreditar naquilo, e aquilo para mim é uma vitória, as pessoas acreditarem, percebes? Sim. Porque era isso que eu queria. E era isso, para te responder ao The Office, era mesmo isso que eu queria ver, mais ligado a, não tanto o estético do bonito, ou de ser doc, que eu já vi. Eu acho que percebes? entendem o que quiseste dizer, assim, eu percebo, está tudo relacionado. Olha, por exemplo, um filme em que isso está magistralmente bem conseguido é no Harry Potter, Prisioneiro de Azkaban, que é do Alfonso Sim, Cuarón. nunca vi nada de Harry Potter. Mas é do Alfonso? Ok. Houve. Então, mas é ele, de certeza que aquilo está... É incrível. Eu adoro filmes Eu do- em puto vi aquilo, obviamente, sem consciência. Sim. E depois vi o filme outra vez e pá, Já viste o Amores Perros, por falar nisso? não. É dele? Pá, eu não sou espera. sou um cinéfilo. Atenção. Espera. Tenho bastante gosto, mas não. Não sei se é dele, se é do Inharrito. Agora estou a confundir, mas não interessa. Se foi. Pronto. Sabes o que é que eu diria no meu podcast? Foi um bocado racista. Tem piada. Dizer um bocadinho aqui que o Nuance não é só com ele que é desconhecido. Tem lá o Bai Castro. Sabem quem é o Bai Castro, não sabem? Aquele bacana Aquele homem cheio de clout. Exatamente, que ele está aí vivo. Por isso, nem vou pôr o nome dele, vou pôr o Bai Castro para as pessoas pensarem. Sou eu, Bai Castro. Exato. Vai ser episódio não sei o quê, Bai Castro. Nem está o teu nome, está o nome de ninguém. Está o nome. Não, é mentira. Sem problema. É mentira. E é o Nuance, nós estamos a chegar ao tempo que eu quero, 1h20, acho que chega bem. Eu quero que voltes. E a próxima vez, a ver se temos aqui condições, tu agora vieste tirar a virgindade. E agora vais chegar e vai dizer: ó Castro, olha que aquilo é na boa, tipo, o gajo é um bacana, não é? Tipo, Ele tem um bocado essa resistência. acredito que sim, mas vai perdê-la, eu acho. Um dia mais Terá que ser. mais tarde ou mais cedo vêm os dois e sentam-se aqui os dois e temos uma conversa outra vez, pode E ser? tu vais ao Pronto, Nuance. mas isso é como pode Assim ser. que abrimos a portada dos convidados. Não assim que abrirem, não. Levem os vossos amigos que já tinham pensado e depois eu vou na segunda vaga. Pode ser? Fica Pá, combinado? nós temos um. Eu tenho um Excel Sim. com Eu já vi 170, que és tu. com 170 pessoas. Gosto disso. Gosto disso e identifico-me. Eu já vi. Mas não estão todas convidadas. Estão 10 pessoas confirmadas, mas já pai desde outubro. Não tenho aqui o meu telemóvel, mas eu tenho uma lista de 200 pessoas que eu queria que viessem ao Eduardo Dizes. Tenho a lista de humoristas que atuaram comigo, quantas vezes atuaram, a lista de sítios do stand-up onde atuei e quantas vezes foi, Ok. com data. Fazes bem. As ideias, ponho sempre a data à frente, sou Yeah. super meticuloso por causa daquilo que eu estava a te dizer, como sou muito
aéreo se eu não meter no papel e se eu não organizar de qualquer Pois. dia, não sei nada. Eu sinto muito isso. Pá, mas também tenho a tendência a largar. Espero que agora, quando tivermos convidados, eu leve aquilo a sério. Porque aquilo tem. Também eu tenho a Tem tendência pessoa, para largar, tem sim. um nível de 1 a 5 de prioridade em termos de convite. Quem é que é a pessoa da equipa que é responsável por fazer esse convite? Boa, Tem mais boa, boa. algumas coisas. Idade, género, etnia e percepção política. O que é que o público vai ver aquilo em termos políticos? Às vezes tipo esquerda moderada, esquerda mais radical. Tem tudo ali para... Isto vem um bocado da minha parte académica, tá? Então vou fazer Até uma para fazer coisa. uma análise de dados mais tarde. Aí estamos a trazer muitos homens brancos. Exato. Muitos homens brancos de direita, meu. Agora fizeste-me lembrar uma cena que acontece no Minimamente Conhecidos com a Soraya, que é de raça negra, e que ela diz, e eu estou-lhe sempre a dar na cabeça, sempre, e ela diz, então porquê é que me chamaste? E eu, para Vai dar diversidade. diversificar. Não, mas eu acho importante, no nosso caso, eu não acho obrigatório e isso é uma contenda que eu tenho com muita gente que é próxima de mim politicamente, Sim. eu não acho obrigatório que tu tenhas que ter um público, convidados, o que for, diverso. Mas eu acho importante que haja voz, Acho importante. que haja plataforma e haja voz. E já falei, por acaso aqui nunca falámos, mas uma das coisas que acontece, e grandes discussões que eu tenho com amigos meus que falam do Trump, do André Ventura, que é para matar e que não sei o quê, tu vês o Joe Rogan a levar pessoas com as ideias exatamente opostas a ele, até mesmo gajos extremistas, Sim. e fala com eles, tenta entender o Tem lado deles. diálogo. E isso, se não houver isso, nós não vamos andar para a frente. Enquanto isso não existir, nós não vamos. E ele tem essa cena. Olha, E as vou pessoas fazer um criticam. clipe disto, Força. que isso é o propósito seminal do Nuance. Quando mudar a intro, vou lá Claro! assim a falar. As pessoas já eu nunca na vida estava com esse gajo. Por que não? Não Tens queres que estar, perceber? Tens que estar para perceber como é que as coisas funcionam. Sim. Por isso é que está lá o Ben Shapiro com o Joe Rogan. O Joe Rogan pensa exatamente tudo ao contrário do Ben Shapiro. Mas estão ali os dois gajos que se dão bem a debater temas para evoluírem os dois. Sem dúvida. Senão não há mudança, Sem não há dúvida. nada. Pá, olha, falaste do Ben Shapiro e há aquele chamado IDW, sabes o que é? Com o... Intellectual Dark Web. Sim. Pronto. Pá, Onde está também o Peterson, o Jordan Peterson, exatamente. Pronto, e tens o Shapiro e o Peterson, e tens outras pessoas, entre elas o Eric Weinstein. Sabes quem é? Sei perfeitamente quem é o Eric Weinstein. Eu admiro imenso o Eric Weinstein. Mas É uma o pessoa que gajo- tem um pensamento diametralmente oposto ao deles, praticamente. Sim. Acho que Eu, também- eu com o Russell, como é que se chama? Não é Russell, o segundo nome que disseste. O Jordan Peterson? O Jordan Peterson. Há muita coisa que eu não... Pá, eu discordo. que discordo completamente, mas acho a maneira como ele postura mete em dele- cima da mesa acho forte. Sim. Percebes? Ele é obviamente um grande comunicador e não é totalmente desprovido de sentido o que ele faz. Ele tem ali, quanto a mim, vários enviesamentos, nomeadamente religiosos. Sim. Que depois, sobre os quais ele depois põe um manto de estatística, eu Sim. ia dizer pseudo, não, é mesmo estatística, É mas a estatística. estatística é a coisa mais corrompível que existe. E é baixo estar a ir pela estatística, porque isso é uma coisa... Não sei, mas continua. Depende. Lá está, tu tens que ter uma visão nuanceada da estatística. Exato, não é exato, absoluta. fazer o... E o... Estava a dizer, mas eu não posso deixar de valorizar a postura de alguém que sempre que é chamado ao debate com a parte contrária vai, ao contrário do que fazem com ele, Sim. e de que põe claramente as cartas na mesa em relação àquela que é a sua posição Sim, e está filosofia, preparada sim. para debater de facto ideias. Ok? Eu tenho um mega problema com as pessoas com quem eu sou mais próximas, que estão do lado contrário neste mundo polarizado do Jordan Peterson, Sim. que é, sempre que metem alguém a falar com o Jordan Peterson, é alguém que não sabe debater uma ideia, Sim. sabe vociferar. Mas quem é que Frases diz? Os feitas. teus amigos acham que... Não. Eu digo que eu tenho... Eu vejo na internet quando diz tipo Jordan Peterson destroys feminist, uma coisa Rebentou do género. feminist, uma menina É de 16 verdade. anos. Sim. Não é necessariamente uma menina de 16 anos, pode ser uma jornalista na Sim, televisão britânica. Destrói. E se eu penso, eu concordo com a jornalista, mas ela não está a trazer os pontos que respondem àquilo que ele está a dizer. Exatamente. Ela está a trazer as banalidades, se calhar porque não tem mais substância, se calhar porque ele é muito bom a picar Sim. e as pessoas perdem, não digo capacidade cognitiva, mas argumentativa quando isso Sim, acontece, o gajo é... que ele é de facto bom nisso. Pá, mas a postura de estar ali, e porque ele está a debater as ideias, Sim, tem tá. a capacidade de desviar completamente da tua emoção naquele momento. Sim, e mesmo...
mesmo eu discordando de algumas coisas que ele defende, entendo o porquê ele defender, Sim, porque ele então- conseguiu-me explicar. Estás a perceber? Mas aí Apesar de eu achar pá, diferente. há aí um tópico que me é muito querido, já não temos tempo certamente Temos, para ele, temos o que quisermos. que é, e sobre o qual vou falar no nuance nas próximas semanas, provavelmente, que é a diferença entre vários níveis. No caso do Jordan Peterson, quanto a mim, é o macro, o societal e o micro. Sim. Aquilo que o Jordan Peterson defende é muito útil em termos de psicologia clínica. Quando ele está num paciente, com um homem, e ele entende, ok, esta pessoa é um homem à partida, precisará deste tipo de validação e que lhe ofereça este tipo de soluções. E aquilo vai de facto ajudar. Sim. Os livros que ele escreve ajudam de facto muitas pessoas a sentirem-se melhor consigo próprios Sim, e a sim. realizarem-se. Não significa que isso seja a proposta correta para tu transplantares para políticas sociais. Certo. Em que essa generalização não pode se ingrar. Não pode. Yeah, Percebes? entendo o que estás a dizer. Não é E- tipo, não é, todos os homens são assim, todas as mulheres são assim. Por isso é que eu digo que o viés dele é muito religioso, da tradição religiosa. Sim, 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 Por exemplo, sim, sim. dos papéis de Mesmo o género. Ben Shapiro também é. O Ben Shapiro é muito- o maior zealot que há. Tipo. É de Prosélico. ideias absurdas. Mas o de... Ben Shapiro é, claro, é um judeu tradicional e não há Caralho, pouco- aquele gajo a há- falar. gajo Esse fala sim daquilo. rebenta com gente. Por acaso eu acho que o Jordan Peterson... Não, o Ben Shapiro é mais irritante. E é muito Sim, é muito rápido. Sim, É sim, sim. muito rápido Sim. a desmontar. Mas olha, há uma pessoa que eu admiro. Pronto, o Eric Weinstein é uma pessoa por quem eu tenho um tremendo respeito, até porque validou... eu gosto também de ser validado. Validou as minhas... o meu descontentamento com o mundo académico. Sim. Pá, talvez a existência dele ou a minha descoberta dele tenha dito, ok, eu quero sair do mundo académico porque há aqui uma série de fraudes Sim. a nível da chamada meritocracia Sim, e, sim, e- sim. Percebo o que estás a dizer. e da criatividade que é necessária para construir esse conhecimento. Mas há um gajo chamado Coleman Hughes que nasceu em 96, portanto ele é bastante novo. Pá, Já que foi ao Joe Rogan? não sei se foi, não sei. Sim. Quem é que ele é? É um estudante de Princeton, negro, que tem uma perspectiva completamente diferente daquela que lhe disseram que ele tinha que ter porque era negro. Yeah, Percebes? eu gosto disso. E é fantástico ouvi-lo falar. Qual é que é a questão? A perspectiva dele é uma perspectiva, obviamente, antirracista. E muito bem fundamentada. Sim. As pessoas que pegaram na bandeira do antirracismo excluíram o Coleman Hughes. Yeah. Ok? Provavelmente das pessoas mais brilhantes que podiam ter do seu lado e debater seriamente, discutir tópicos e avançar políticas, causas, etc. Sim, Excluíram-no. Quem é que o abraçou? Intellectual Dark Web. sim. Yeah. Porque estão mais interessados em debater ideias. Sim, 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 sim. E isso eles batem faz mesmo. uma impressão do caralho, tipo que as pessoas enchem a boca de democracia e de pluralidade e Porque as excluam quem não está. Quem não Estás-lhe está. a dar. Depois as pessoas vêm com uma conversa que é. Mas isso tu estás-lhe a dar espaço para. Qual é o problema? Tu não lhe estás a dar um espaço quando tu estás a dizer mata-te. Estás-lhe a dar o maior espaço do mundo. Tipo, eu em conversa não posso ter um espaço com ele, estarmos a conversar com o André Ventura, por exemplo. Já não sei quem é que me disse. Aí tinhas lá o André Ventura. Claro que tinha. Claro que tinha. Deixa-me falar com o gajo, deixa-me ver. Eu para já não tinha o André Ventura. Eu E tinha. vou dizer porquê. Qual é o problema? Eu tinha. Eu vou dizer porquê. Diz-me. Porque ele me ia dar um baile. E se eu Dá, quero ter o dá André para Ventura, estar. eu tenho que ter capacidade para argumentar. Sim, mas eu não ia estar. Exatamente, acho bem que tu digas isso, mas e que tu penses assim. Só que eu, se o tivesse aqui, nunca ia ser para competir com ele. Eu aqui ia lá, para o lado humano, percebes? Eu ia tentar com Eu as não, minhas quero valências, eu não quero humanizar a perceber Ventura. Para o isso ele já tem a porquê. Acácia. Tá Sabes? bem, mas eu queria, ele ia Diz. falar aqui de coisas que se calhar não falava em lado Porque as nenhum. pessoas não, o problema, para mim, porque é que eu não teria o Ventura, porque é que ele me ia dar um baile? O gajo é fedido. O gajo é fodido. Fudidíssimo. O gajo é um performer. É um e- oportunista. É um hipócrita, se quiseres. Exatamente. Aquilo não é a proposta que ele acredita que é melhor para a sociedade. Não, isso eu estou sempre a dizer isso, que é, ele olhou para os partidos, viu o que é que faltava e agarrou nas raízes Estou e tal, está aqui, viu está o que é ali, que vou agarrar funcionava, ali, vou ali. teve as aulas todas lá no castelo em Itália com o Steve Bannon e associados. Certo. Portanto, o André Ventura nunca se vai mostrar despido, honesto perante ti. Não, Tu vais ter nunca. que o forçar a sair, Sim. ok? Ou a bloquear completamente a linha argumentativa dele em que ele percebe que não está a fazer sentido. Sim. Coisa que
ainda não vi ninguém ser capaz de fazer. É difícil com ele, pá. Muito difícil, porque ele é muito bom e porque a questão é, tu estás a conversar com ele, estás a pensar o que é que as pessoas estão a ouvir. E tu das duas uma. Eu falei disto no podcast. Estás a tentar agradar à tua base, às pessoas que concordam contigo, e isso vai, obviamente, galvanizá-las contra o André Ventura. Sim. Mas quando estás a fazer isso, estás a alienar as outras. E se estiveres preocupado em satisfazer, em tentar ir buscar as outras, ele comeu-te de lado. Sim, mas se eu estivesse aqui, nem era para puxar a minha ideia, nem era para puxar as pessoas dele, nem era para nada. Era para perceber aqui com ele, em conversa, até que ponto iria aquilo que ele defende, percebes? E ele, dependendo do que fosse preciso. Ele ia Mas dizer, eu ele ia entendo dizer que muito fosse mais bem e é conveniente. muito mais inteligente da tua parte dizeres isso de que um burro ele mamava-me aqui como se eu fosse um danoninho, estás a ver? Ele mamava-me aqui assim, tal. Sim, mas a tua perspectiva não era a que eu tinha. Se tivesse o André Ventura, Querias debater queria debater sim. e construir ideias. Sei que o André Ventura utilizaria a minha plataforma para alavancar a sua proposta política. Propagandar. Eu não quero isso, toda, percebes? Eu quero que a minha plataforma, quando receber o André Ventura, tenha um efeito neutro ou negativo no que ele faz. Sim. Percebes? No avanço dele. Claro. Porque eu discordo inteiramente daquela proposta dele. Certo, mas isso nem estávamos a falar disso, que eu discordo Sim, da proposta mas eu dele e tu percebi, também, acho que está implícito já na conversa, Claro. percebes? Quer dizer, Só estava a justificar uma pessoa que vai... Epá, é cabeça pequena, né? Eu não passo disto, eu não passo de ele estar a agarrar no problema dos ciganos e daquela conversa toda. Sim. Que é um problema sensacionalista. É mesmo só para chamar a atenção. Aquilo é 0.002%, 0.0000001% da nossa... É residual. Percebes? O que é aquilo? É residual. É mesmo para pegar, estás a ver? É para aparecer. Não tem. Tipo, ele não tem... E encher a boca com corrupção. Que é um tema que eu acho que é muito importante que seja bem discutido e debatido, mas não ninguém é aquele vai gajo... conseguir desmontar tudo o que ele fez. Estás a ver? De lhe dizer assim, olha, aqui. Por exemplo, a Mortágua faz um bocado isso, mas faz de seguida, em 2 minutos, está a dizer tudo o que ele fez, mas as pessoas ouvem aquilo, o comum mortal, aquilo não percebem nada do que é que se está a passar ali. Aquilo é preciso... Eu acho que talvez para alguém que vá debater com ele não tenha que ter aquilo que eu dizia há bocado, não tem que estar a agradar a ninguém às massas. Percebes? Certo. E se calhar ele aí não vai fazer, porque ele sabe que se põe em risco. Já. Porque imagina, alguém que esteja a debater com ele no plano puramente ideológico, no sentido seminal do termo, Sim. tem a hipótese de desconstruir. Yeah. E pode ter Se tiver tempo. Se tiver essa capacidade e tempo, obviamente. Portanto, não vai... Eu acho que ele não se vai por aí. Pois não. Porque Tens razão. ele só vai comunicar para ganhar. Yeah. Ele não entra em campo para perder. Sim, ele não... E lá está. Se ele cheirar que a proposta do Nuance é para que não joga a favor dele, ele nem aceita, percebes? Nem vai, não me acredito. Mas agora, para terminar, estamos com 1h30 certinha, limpo. Okay, terminemos. Francisco Rodrigues. É Rodrigues o nome, não é? Rodrigues. Francisco Rodrigues. Veja o Nuance, eu vou ter depois o linkzinho do Nuance, e vai no Spotify, tudo isso. Seguir o Francisco em... Older Nevermore. Ou sigam no Nuance Podcast. o Castro em... By.Castro. Mais fácil, é mais fácil. Sim. E queria que, antes de ir embora, que fizesses, imagina, já disseste, depois para a frente vais lá ao nosso podcast, ok, e tens a tua folha de Excel. Eu não estou na folha de Excel, agora quero que me caracterizes as coisas todas que tu disseste. Se fosses expor agora, imagina, sais daqui. Sim. E vais pôr na tua folha Excel o Eduardo Marques em último. Ok, o Eduardo. Pronto, e o que é que punhas? Era eu a minha idade não podes dizer. Pronto, mas punha Eduardo Marques, a tua idade. Tem a razão pela qual a pessoa é convidada. Autoconvidou-se? O quê? Autoconvidou-se no podcast dele. Era fixe. Não. Ok, entretenimento, política. Sim, não me lembro agora, mas a partida era entretenimento. Tem lá tipo geral. Sim, música. Não precisa ter, sim, exato. Sim. Tem uma. Ok. Nível de prioridade, passavas agora para um belíssimo 5. Boa. Que é o mais alto. Claro, é. Porque já estás confirmado e tudo. Está confirmadíssimo. Terias sempre alto porque há facilidade. O nível de prioridade tem que ver com isso. Claro, sabes? de estarem mais... De haver mais proximidade. Eu não pus o nível de prioridade, mas eles já estão por ordem de prioridade. Pois, exato. Não, mas eu ponho o nível de prioridade e depois ponho o filtro para ter essa ordem. E
terias agora um 5. Antes deste podcast, provavelmente terias um 3, que é uma pessoa que... Quer dizer, nem tinha a certeza que estavas no Porto. Mas que eu tinha ideia que estaria no Porto. Ok. Eu queria era que tu me qualificasses politicamente falando. Não, mas qualificar politicamente eu provavelmente metia neutro. Ok. É o que eu Porque tu... Ou esquerda moderada, vamos dizer assim. É um caso. Isso é uma percepção. Não sei, porque... Falando aqui contigo, mas eu não tinha visto muito. Tu tens, por exemplo... Tens claramente uma perspectiva... mais humanista, mais integradora das relações sociais, que é considerada mais de esquerda, mas tiveste o desplante absoluto de convidar o Rui Sinal de Cordes, inimigo da esquerda, para o teu podcast. Exatamente. Portanto, acho que acabarias num neutro, numa esquerda moderada. Até porque... Nunca te chamaram facho? Não, acho que nunca vão chamar, porque as pessoas nem acham que eu tenha a capacidade de ser facho. Okay. É isso. Mas, por exemplo, esse é um bom exemplo. O Sinel, ok... Será assim tão de direita como tu achas? Eu acho que o Sinal só é de direita porque foi atacado pela esquerda muitos anos. Eu não acho que ele seja de direita. Sim, se ele for, que eu não sei. Não, mas não é. Imagina, se tu perguntares as coisas base da esquerda ou Estamos base da direita... direita... Tema, vai chegar com 3 horas. Não, mas é só para te dizer isto final. Sim. Que é, eu acho que ele não vai estar do lado da direita. Não. Não, a questão é, eu acho que o sentido do humor dele, eu não sou fã do Sinal, sim, mas eu acho que o sentido do humor dele é subversivo. Tu tens que interpretar o antitexto. Sim, tens exatamente. o texto, tens que interpretar o antitexto. Exatamente. Ok? E as pessoas o que pegam é no face value, é no superficial, naquilo que ele diz, eu não gosto disto, isto magoa-me, porque a minha mãe morreu de cancro. A família dele também. Sim, mas as pessoas são estúpidas, porque é assim... Eu já disse, para acabar, para terminar, e eu não percebo nada de política, mas eu, durante muito tempo, andei a dizer, vocês estão a fazer esse barulho do Trump. O Trump, passado 4 anos, vai à vida dele. E este exemplo dele... Era mais que certo. Era mais que certo. Não era. Mas pronto, continua. Talvez Continua. Também é verdade. O exemplo dele, sim, para a humanidade, foi fundamental. Fundamental, porque com ele as pessoas ligaram-se para caraças por causa das coisas, das loucuras que ele dizia, viraram-se contra sim. as coisas que ele era contra-humano, estás a ver? E isso, se não tivesse havido ele, se calhar não tinha. É como a mesma coisa do Obama, a primeira pessoa. Mas eu compreendo e concordo que eu acho que a história se faz num progresso com vários retrocessos. Claro. Que são em termos históricos, estes 4 anos não são nada. Um erro enorme é que te faz evoluir, não é? Mas ninguém quer arriscar repetir o trauma do século passado, percebes? Claro, e aí podem dizer assim, então vamos lá pôr o André Ventura. Sim. Não, mas eu acho que o impacto do Trump foi mundial. Sim. Tipo, aquilo mexeu com todos nós. Se calhar... mas também inspirou outros que tu agora não sabes como é que vão dar. Não sabes quantos anos é... que vai demorar a sanar as feridas que estão muito abertas agora. Mas o facto de Ventura ter 10% e as pessoas acharem que ele, havia a mínima hipótese dele ganhar, não levantou um movimento para as pessoas votarem mais. Tu não queres acreditar que este ano votámos mais porque ele estava? Não achas? Não. Eu acho que sim. Eu pelo menos tive por exemplo, eu voto sempre, só falhei uma vez, mas levantei-me às 8h30 da manhã para não ver hipótese nenhuma de eu não votar, estás a ver? Okay. E acho que isso aconteceu em muita gente. O facto dele estar presente. E aconteceu em muita gente que se levantou às 8h30 para ir votar nele. E mais claro, mas por isso mesmo é que dinamizou o lado bom e o lado mau, mas pronto, isso depois são coisas que... Isso depois fala no nuance, quando lá fores. E para outra vez que venhas aqui... Eu estou aqui assim a borbulhar, mas eu contei-me quem não vais responder, porque senão a conversa estraga-te o móvel. Atenção, adorei ter-te cá, Francisco, surpreendeste-me muito, não é que eu achasse que eras burro, não, mas surpreendeste-me pela positiva. Eu gostei do podcast, não aprofundei tanto como devia, até porque queria estar aqui livre contigo, mas gostei logo da maneira como vocês falam e do cuidado que têm nos temas e das coisas que defendem. E gostei muito de ter aqui, está bem? Um abraço para vocês no Nuance, quer eu vá, quer não te sintas obrigado. Um abraço para o Bai Castro, continua a fazer bom trabalho e volta sempre, Francisco. Obrigado. Estamos cá sempre à tua espera no Eduardices. Voltaremos a conversar. A partir de hoje, gosto da cor das calças e tudo, a partir de hoje és mais Stevens. Já era mais Stevens. Não, ver um não é ser mais Stevens. Hã? Ver um ou dois não é ser mais Stevens. É acompanhar mesmo é que é ser não, mais ser mais Stevens é uma pessoa passar por mim na rua, que foi a coisa mais bonita que me aconteceu na minha carreira. E mais Stevens. De eu estar a falar qualquer coisa e alguém dizer, olha, eu sou mais Stevens. E eu,
Não és nada. Respeito. Uma pessoa que eu não conheço, estás a ver? Eu Respeito. adoro isso. Altamente. Adoro isso, que é sinal que as pessoas ouvem. Venham que eu também sei ouvir. Seus filhas da... Pronto, vá. Ficamos assim, que é melhor. Agora, não te mexas, que eu vou fazer thumbnail. Abaixo disto, normalmente é uma coisa mesmo... A aldeia, percebes? Eu sou um bocado da aldeia, o meu humor. É suposto estar assim? É suposto para só ouvir os colhões a cantar. Mas é suposto eu agarrar aqui? Não, porque isso não vai estar na thumbnail. É suposto tu estás fixe de cara. Agora faz lá. Pá, fiz de cara, não sei. Sou mau. Melhor, um bocadinho melhor. Agora deixa-me ver. E rir, a rir. Isso, estás ótimo de cara. Dá lá.